Cefragou Podcast. Fala, turma! É isso aí, boa noite. Muito bem-vindo ao nosso podcast Cefragou. Muito obrigado pela companhia de vocês. Mais um programa super especial, que são todos super especiais, né? Mas hoje, então, assunto topíssimo, porque vai falar de bebezinhos, vai falar de coisinhas maravilhosas o que a gente assunto tá gosta. animal. Tá animal hoje. Tá animal hoje. Tá animal. E aí, quero com vocês aí, meus brothers de parceiros E aí, de programa. boa Então, tudo Beleza? bem? Bom programa pra nós. Tá animado hoje, né, cara? E aí? Você dormiu bem? Tá animado? Dormi maravilhosamente. Meu dia hoje foi É isso topíssimo. aí. Vai comer bem hoje, né? Com certeza. Porque vou com o comer bem. iFood a gente sempre come bem, né? A iFood sempre come bem. Ó, você pode baixar seu aplicativo aqui no QR Code que tá na tela. Não perca essa oportunidade de ter uma comidinha gostosa hoje em casa, sem nenhum esforço de ir pro fogão. Ó, quinta-feira, você tá cansada, trabalhou o dia inteiro, cuidou de filho, levou pra escola, buscou na escola, o maridão chegou cansado, vai querer sentar agora pra assistir o programa? Pede o iFood aí, ó. Ó, Tem QR Code ali, ó. cardápios interessantes aí pra você, né? Ô, Churrasco, comida brasileira, comida lanche, japonesa, pizza. lanche, sorvete. Vamos pedir Ih, alguma coisa gostosa? Um nós doce hoje? pra Vamos dar uma pedir, variada? cara. Vamos pedir um doce? Vamos, hoje é pedir um doce, hoje é doce. Vai Hoje, ter, Daqui a vai pouco a gente ter. faz Vamos ver com a pedidinho. convidada primeiro, né? Que ela vai Vamos querer, ver, né? vai que ela Vai que ela é do gosta, salgado. né? E É, fala vai que é dos do- rapazes aí também, daqueles caboclos lá, que Ah, tem patrocinam uns nós. caras bons Verdade, também, né, cara? Né? Mas ó, antes de falar aqui, já se inscreve aqui no canal, ó. Clica no sininho aqui embaixo, porque senão você não recebe as notificações. Então não adianta nada você estar inscrito, não ativou o sininho. Quando lançar vídeo, você não vai receber no seu e-mail Vai aí, ou perder. notificação no celular e vai perder. E quem perde, o que acontece? Cadê? Cadê a buzina? Praticamente, hein? Cadê a buzina, Gu? Joga a buzina aí, joga a buzina. Ah, pronto. Aí, ó, quem perder... Toma. Aí, Caixa aí que Essa tamanho buzina cachada. tá meio- a buzina tá meio fraca, viu? Precisa comer. Mas agradecer o pessoal que tá apoiando a gente aqui, ó. Amplitude Propaganda e Publicidade, uma super agência de publicidade. Você que tem um negócio e precisa alavancar seu negócio, suas vendas, pode contactar eles. @amplitude.pp. Eles. Eles. Pensou, ele falou contactar eles, Contactar né? Pô, eles. importante. É o cara gente boa lá. É, né? o cara É. bacana. Tem uns caras legais. Tudo gordinho. Gente boa. É fitness. Fatness. Os caras têm história pra contar, né? Tem. E temos também a Filmei, né? Fala um pouquinho da Filmei aí. A Filmei. Ela é uma produtora super especial, que tem equipamentos de primeira, inteligência por trás disso, um cara bom pra filmar, né não, gente? Então, e ainda tá por trás desse povo tudo aí, não tem o que falar, né? A Filmei, quer acompanhar a Filmei, quer acompanhar os trabalhos dela, é @Filmei. Inclusive, a Filmei foi premiada Olha! na cidade de Alfenas Eita! como a Chique. melhor produtora de Alfenas. Aê, cara. Que isso, fraca ó. não, Tá hein? louco, vamos Não é ver. pra Orgulho, hein? qualquer um. Recebemos uma premiação aí que depois vou postar lá pra vocês. Obrigado. Show de bola. E temos quem também? A Ampli EA, que é dona desse estúdio aqui. Você que quer ter um podcast, quer fazer um curso, aqui é o lugar certo. Tem todos os equipamentos, iluminação, áudio profissional, além de uma equipe, né, para edição, tudo top aí para você poder gravar. Tá? Então, acessa lá, @AmpliE. E não é só podcast, né? Não, e Se não eu é só quero podcast. gravar um Quer gravar, negocinho é um produto influenciador novo aí, que a né? gente que lançou agora, Ampliei. Se você quer profissional, você quer fazer um podcast, mas não tem como fazer toda essa estrutura, a gente grava só com você, material prontinho, editado para você usar como Reels ali no seu Instagram. É isso né? É isso aí. Profissionalizar. Agora eu fiquei Sempre curioso. inovando. Vamos falar naquele assunto lá. Cara, logo? vamos Hã? falar, né, que ó, o assunto hoje é animal, a gente trouxe uma pessoa especial, é uma querida, é uma mulher sensacional que tem uma história de vida muito legal também e ama os animais. E Então, vocês são clientes, né? nós somos clientes, eu tenho uma história fantástica com ela, com o meu bichinho, que ó, será que ele vem hoje? Vamos ver se ele vai estar aqui no estúdio. E é a doutora Ana Camila!
bem-vinda. Médica Obrigada, veterinária e obrigada. especialista em comportamento animal, né? Isso. Quanta história que a gente vai ter para contar aqui, né, doutora? Vai ter umas 4 horinhas aí. Legal. O Gente, papo vai render hoje. por que a gente trouxe a doutora Ana Camila? Eu tenho certeza que você que está aí com o seu bichinho deve ter muita dúvida, deve estar falando assim, puxa, o meu cachorro não come direito, meu cachorro faz xixi em todo lugar, né, doutora? Tem E várias, aí a gente tem muita né? dica para dar. Hoje é dia de tirar dúvida de você que tem o cachorrinho e quer tirar todas as dúvidas, é hoje. Legal. Hoje Não é é o não, dia. doutor? Vamos Legal, começar então? vamos. Como que é a sua vida e como que você iniciou a sua trajetória aí no comportamento do animal, do cachorro? né? Legal. O comportamento foi um pouquinho mais tardio, né? A minha vida, assim, sempre envolveu bicho, fazenda, meu avô, meu pai. Sempre gostei de fisiologia, de ver lá dentro, esse bichinho tá morto, deixa eu ver o que tem aqui dentro, tal. Eu sempre fui curiosa a esse ponto, né? Então eu não tinha dúvida que ia ser veterinária até o momento, né, que eu terminei o 3º ano. Comecei fazendo faculdade e não tinha trabalho ainda, mas já busquei fazer estágios, né, em clínicas veterinárias. Na época eu não tinha ideia de que área eu ia atuar. Gostava muito de grandes animais, até por nesse histórico de fazenda. Então, eu nos primeiros cursos da faculdade, palpação de vaca, égua, ultrassom e tal. E fui indo. Aí na faculdade eu falei, preciso tirar uma renda aqui que não dá para eu ficar na cola do pai até quando, né? 17 anos na época, quando eu entrei na faculdade, era muito nova. E eu tive... Como é? Nossa, Novinha. 17, não, veterinária eu fui. E meu pai sempre foi muito rígido com a criação, a gente estava conversando um pouquinho ali antes. E ele nunca deu nada assim de mão beijada, né? Falou, ele tem mais 2 irmãs. E na época eu lembro, quem conhece Americana aí, é muito famosa a festa do peão de Americana, Sim. né? Uhum. E eu queria na época aí, ele tinha patrocínio até, ele tinha uma empresa na época que tinha lá os camarotes, ele não deixava a gente ir. Eu falei, não é possível, eu vou comprar e vou, né? Então eu comecei a ficar de maior, já estavam quase 18. Falei, pai, eu preciso de um dinheiro para comprar o camarote da festa do peão que eu quero ir. Ele, como assim? Você acha que eu vou trabalhar para você ficar aí festando e fazendo as coisas? Falei, não, então beleza, não vai dar, ok, vamos, eu matutando. Falei, como eu vou conseguir dinheiro? Aí eu na faculdade, procurando estágio, já consegui o estágio, eu fiz de graça, o estágio, acabava a faculdade, eu ia para a clínica, não ganhava nada, absolutamente nada, atravessava a rua. Experiência mesmo. Assim, dinheiro não, mas só Sim. experiência e gostava. E não fazia sentido para mim eu ver aqueles animais internados numa condição assim horrível. Ali era gaiola na época, eu estou falando de 12 anos atrás. Era péssimas condições. Eu falei, como que isso vai conseguir trazer um benefício, uma saúde para o campo, porque ele precisa sair daqui bem. E aí eu comecei a ver aqueles cães todos, né, só ladeira abaixo. Eu falei, vou tirar da gaiola, vou levar dar uma volta, eu vou passear com eles aqui na frente. Ah, onde você estava fazendo estágio. No estágio. Aí limpava, queria deixar o ambiente melhor ali, me incomodava muito a situação. Amor, né? Gostava. E aí eu até me desencantei um pouco da clínica, porque eu vi ali muita realidade, que foi como que vai mudar tudo isso, né? E eu via que não era só em era em todos praticamente a mesma rotina. Aí eu vi que o animal começou eu me lembro dele até hoje, não esqueci o nome, mas eu me lembro bem da fisionomia. Eu comecei a tirar ele da gaiola, passear, e ele começou a ficar mais forte. E me ver, já querer sair da gaiola e ficar ansioso. Aí eu falei, vai ser legal, vou continuar fazendo isso. E uma amiga minha vendo eu ali na Avenida Brasil, passeando com esse cachorro, que ele estava cambaleando, na verdade, mas eu queria dar essa oportunidade, olfativa para ele, ver outras coisas, sair daquele ambiente. Ela falou, você pode ser dog walker? Você conhece essa profissão? Aí eu falei, não conheço, cara, mas eu vou dar uma pesquisada. Aí, gente, com o tempo, né? Eu falei, vou sair de uma aula e fui pesquisar sobre dog walker, vou montar isso aqui, vou pedir o mesmo dinheiro que eu pedi pro meu pai para ir na festa do peão, vou pedir para investir no meu negócio. Já pôs a meta. Aí ele foi lá, acho que na época era R$800, nem lembro direito o que era. Eu falei, vou fazer camiseta, vou fazer panfleto e vou ser passeadora de cães. Começou começando mesmo. Aí eu fui apresentar primeiro o caso para ele, né? Ele sempre foi minha referência, exemplo, tudo, me seguia. Aí ele falou, não, você acha que você vai começar assim? Eu vou te dar o dinheiro, mas você vai começar certo, você vai fazer uma pesquisa de campo. Eu falei, que é isso? Pesquisa de campo? O pai empresário já... Não, ele era, nem sei se pode falar o nome das empresas aqui, mas envolve esses cursos profissionalizantes e tal.
Aí eu falei, mas onde que eu vou fazer isso, pai? Ele falou, vai ali no parque tal, porque der movimento e tal hora, e você começa a perguntar, faz as perguntinhas aí, se der 50%, você vai, ou 50% não, e você decide aí o que você quer fazer. E realmente o resultado que eu fiz foi 50%. Encontrei alguns amigos na entrada do Jardim Botânico, e perguntando, você tem cachorro? Ah, tem. Beleza, você leva ele passear? Não. Por quê? Ah, não tem tempo. Se tivesse alguém para passear com ele. Já foi. Aí eu fui, eu tenho o panfletinho lá até hoje. Ai, que legal. E aí deu esse resultado, né? 50% contratariam, 50% não contratariam o meu serviço. Ele falou, e aí, você quer o dinheiro? Eu te dou, e você vê se você quer arriscar. Eu falei, eu vou arriscar, então. Aí eu viajando com uma amiga minha, mostrei para ela. Ela falou, não, já tem 2 clientes, então pode andar com meus cachorros. Aí eu comecei passeando, fui passeando, e aí era 6 cães, depois 8... Aí foi para 12 cães. E detalhe, né? Para ir na casa dos clientes, eu não tinha carro ainda. Né? Eu dirigia, mas ele me emprestava um carro, que eu tinha que chegar da faculdade, fazer banco para ele e depois ir passear, para poder usar o carro. Aí que você podia usar. Aí começaram a estragar o carro nossa, aí eu falei, não Aí vai os mais cachorrinhos não correr. são tão comportados assim, Não, né? imagina. Quem vai querer que eu leve meu cachorro passear, por favor? É só cachorro Que surtado. ninguém anda. Surtado. Cachorro doidão, né? Já Porque chegou... fica preso dentro de casa o tempo inteiro, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, ele me dá maior atenção na hora que eu chego em casa. Pois é, mas é porque ele fica o dia inteiro dentro de casa. O carinha que dá atenção pra ele, ele pira, né? Ele pira e pula e tal. Então E o rabinho chegava... vai até 300 mil km por hora, vai. né? E era engraçado que eu não precisava nem chegar na casa, eu já percebia a movimentação do cachorro, que ele sabia o motor do carro. Olha que coisinha. E aí você É muito desligava. doido isso, Porque né? pensa, ele saía 2 vezes por semana comigo. Então, mas a pessoa que às vezes paga lá, ó, tá passeando lá, tá Aí beleza, que não leva precisa mesmo, fazer né? Que já não leva normalmente. E tem alguém que leve, aí nunca mais sai, né? Depende Exato. inteiramente de você. Aí eles sabem a hora. Tinha dono que falava, ó, meu cachorro, quando você vem, ele não come, ele não toma água, ele não faz xixi, não faz cocô, ele fica aqui te esperando chegar. Tadinho. E tipo, qual a quantidade máxima de cachorro que você conseguia levar, assim? Eu levei uns 10 cães. De uma vez Mas, só. Uma mas vez de só, todo tenho porte? foto pra provar. Uma coleirona gigante. De né? todo porte de Todos cachorro? portes, E não dá umas tretas, Isso, eu ia perguntar deve dar umas isso. treta, né? Aí começou, né? Aí, beleza. Aí eu comecei bastante cachorro. Meio por intuição, eu fazia os grupos, né? Mas eu sempre fui muito curiosa e estudei. Sempre estudei. Já comecei a ler um livro, não fazia muito sentido as coisas. Eu ia para São Paulo, fazia um curso lá. Aí vinha alguém de outro país falar sobre comportamento, adestramento. Eu devo ter, sei lá, mais de 30 certificados, assim, de um monte de curso. Eu era sem... uma coisa também, meu pai, eu falo bastante do meu pai. Ele Pode sempre falar. ficou... Eu ia viajar com ele, às vezes ouvindo Alfredo Rocha, não sei, alguém que já conheceu o treinador Alfredo Rocha. Treinador de pessoas, né? Não de criança. E sempre, estuda, busca conhecimento, estuda. Então, eu fui fazendo os cursos. Aí, entrei no mundo de adestramento e comecei a entender um pouco melhor sobre essa questão de grupos, de cães e tal. Só que muito pouco na época do Dog Walker, né? Aí começou, sei lá, 30 cães já Isso na foi em minha que ano? listinha. Isso foi em 2009. Nossa, 2009. você foi meio que pioneira nessas E histórias. você já né? estava formada? Na região, não. Não Estava tava. no processo. Um processo de formar. Foi no primeiro ano de faculdade eu comecei a ideia, me apliquei no segundo ano, o Dog Walker. E o fato de você ir na faculdade, entrando um pouquinho no assunto, mas ainda que a gente vai crescer mais coisa. Mas na faculdade ela te prepara para esse lado mais do comportamento ou é mais a parte clínica? Zero comportamento. Zero comportamento. Então você teve que estudar do zero mesmo. Bem-estar muito pouco. Bem-estar eles falam ali, tem que ter água, tem que ter comida, tem Só. que ter... Eu acho que é um pouco Básico. meio que tradição esse negócio que é o animal. Agora que as coisas estão bem mudando, né? Sim. Mas falar que um animal é para dar porta para fora, né? Todo aquele Então. processo tradicional que às vezes na faculdade você vai estudar o quê? Sente dor, sente frio, sente fome e é isso, mais ou menos. E mais ainda, né? Na faculdade ali a gente agora está começando a mudar, mas eles falam muito de doenças em si, não prevenção. Não a Como prevenção. que a gente previne doenças? A gente aprende a remediar, a gente aprende a dar um Buscopan, dar dipirona, Mas e aí, como que eu faço para evitar, né, essa doença? Então, Muito interessante. começou a mudar um pouco já. A questão comportamental também, então, mas para você ter ideia, eu faço parte da primeira turma do Brasil de etologia
clínica, que é a medicina veterinária voltada para comportamento de cães. Foi no Rio de Janeiro, turma 1. Então, assim, para mim foi um marco também essa pós, porque não tinha no Brasil, era só fora. Então, as pessoas que eu seguia e fazia cursos, eles estavam do lado meu na sala de aula. Eu falei, não acreditava. Eu me emocionei na primeira aula. Eu sentei, eu falei, cara, Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou. Não sei quanto vai ficar isso aí por mês, porque tinha que ir todo mês pro Rio, mais após. Falei, não, vou meter a cara, né? E Às fui. vezes as pessoas ainda vão falar que é sorte, né? Não é? Olha. E foi naquela época, 2018, eu acho que o exército estava na favela lá, esqueci o nome, na teve uma época que eles entraram lá. Foi nessa época, a época da greve dos caminhoneiros. Nossa. Aí eu tava, meu marido, você não vai para agora pro Rio porque acabou o combustível. Eu falei, não é combustível de caminhão que o avião usa. Falei, a gente já comprou, a gente vai sim. Falei, acabou. Então eu teve essa pós. Então começou faz pouco tempo, 2018 eu tô falando. Primeira turma de etologia clínica no Brasil de comportamento animal. Então, muito recente, é né? muito recente. Então, e agora a gente vendo um pet, por exemplo, que antes ficava, né, no quintal, não tinha questões comportamentais, porque você não via o cachorro. É verdade. Não convivia dentro de casa, né? Entendeu? E assim, eu ainda não vou culpar essa época, porque eu acho que isso aí é um pouco era uma certa ignorância mesmo, cultura, né? Da pessoa, aquele jeitão de chegar e pôr tudo lá fora e pronto. O cachorro era pra comer e dormir só, né? Comer e dormir, isso aí. E proteger a casa. E proteger a casa. Né? E comia o restinho ali que sobrava e tava exatamente. bom. Então agora mudou totalmente. Então você tá falando de cães aí que tem quarto. Quantos clientes eu atendi com quarto, com ar-condicionado, com patês, com fragá, nem sei como fala isso aí, o patê Fragá? Fragá, é. Pato lá? Maria, Sim, o pato, eles só tomam caro pra remédio caramba. com esse patê. E nos shoppings que andam com carrinho e o cachorrinho dentro, passeando com o carrinho. Mas é tudo um mais. povo que ama o Hoje bicho. mudou muito. Hoje, é. assim, eu falo que eu não sou tão... Mas eu tinha um apego muito grande com a minha primeira cachorra, que era minha mesmo, né? Mas a gente definia, às vezes, até carro para caber a Vivi. Tipo, uma Bernese de 40 e poucos quilos, não podia ser qualquer... Então, a gente fica... hoje mudou muito, né, essa história. Então, com isso, veio muito problema de comportamento junto. Hoje a gente tem pesquisas aí que mostram de 10 cães, 7 têm alterações de comportamento. Então, é muita coisa. Né? Mas é porque Se passou a avaliar. conviver com a família. É aí que vem os... Está mais próximo. Mais próximo. O não conhecimento da espécie, né, do que ela precisa realmente, como uma espécie que não é a nossa. Qual a necessidade que um cão tem para ficar bem emocionalmente, fisicamente. Porque também a doença começa numa estrutura ali que não é física. Mental, e aí ela vai se tornando física, né? Então, até esse caminho, tem muita coisa que a gente pode fazer para não chegar. Sim. E... Todos nós aqui somos pais de pets. Sim. Todo mundo aqui, ó. Tem gato, né? 2. Dois gatos, eu tô me arriscando dois com não, gato um agora. só, né? Tem mais um agora. Eu achei que você ia falar que era você. Não, lá em Porque casa nós temos... você deu um gato que ele tinha, né? Eu falei, em casa tem 2 também. Então. Na verdade, assim, tem história aí também de pet, que eu já fui proprietário de um pet shop. Então, assim, por dia, eu pegava em torno de uns 15 cães por dia, de andar para lá e para cá. Então, isso tudo que você está falando aí, eu vivenciei dentro do meu carro, né? A gente tinha um carro específico para isso, e passeava os cachorrinhos, eles sabiam exatamente o freio de mão para a gente buscar para dar banho. Eles gostavam, sabe? Sim, o seu era banho, não passeava? Não, meu, não passeava, não. Era banho. Mas você vê, só pro banho, eles amam ir, porque é outro ambiente, Que é outro saem, cheiro, né? é outros cães, varia, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, aí já é curiosidade para saber, porque isso eu passo em casa. O cachorrinho, quando ele começa a lamber muito a patinha dele, ele está demonstrando que ele está estressado, está com algum problema, ou pode ser alguma coisa mais natural, Clínica, assim, clínica no caso, talvez? Ou natural. São as 3 coisas, pode ser. Pode ser algo natural. O cachorro, ele tem o costume de se higienizar lambendo. Então, eu posso considerar isso um comportamento normal se ele acontece antes de dormir, por no máximo ali uns 5 minutos. Se higienizou, ok. Agora, quando você vê que é esse comportamento que aparece em contextos diferentes do dia, a gente não consegue interromper, aquela coisa compulsiva começa a gerar machucado, ferida. Porque é engraçado que, eu comentando com você um pouquinho antes, o comportamento de lamber, ele relaxa o cão.
ele libera serotonina, dopamina, neurotransmissor. Então não faz que deixa mal ele o calmo. cachorro se lamber desde que não seja em excesso. Não seja em excesso. Só que o problema é que a gente coloca ele num contexto que ele não consegue exercitar, não consegue expressar comportamentos naturais. Ele começa a ver que isso é uma vazão que está deixando ele tranquilo. Aí ele começa a se machucar a ponto de lamber tanto e sentir tanto prazer nisso que ele também produz opioides, que são substâncias que não deixam ele sentir dor. Ele começa a entrar com feridas e aí são situações bem, bem graves aí que pode acontecer. Então, a gente tenta migrar esse comportamento para outro contexto, para um brinquedo, para alguma outra situação que ele possa e consiga aliviar a tensão, além de tentar controlar essa rotina dele toda. E aí que eu falo, a educação do dono, né? De mostrar para ele a necessidade. Quanto é importante a gente introduzir certos tipos de produtos também, os mordedores, os desidratados, brinquedos na rotina. Né? O quanto isso faz a diferença. Sim, né? sim. E eu parei lá no Dog Walker, continua. Não, continua. A gente vai assim, ó, uma hora pergunta e volta, vai lembrando de uma pergunta. Gente, então, aí foi assim, eu passei, 30 e poucos cães, começou a ficar demais, meu pai falou, me dá meu carro aqui, que chega. Chega de detonar meu carro. 2 irmãs para usar o carro também, e você tá tomando conta, você vai comprar seu carro. Eu falei, vou comprar meu carro, mas sou muito nova, eu nunca imaginei comprar um carro assim, né? Não, vamos lá, eu vou comprar e você vai me pagar certinho por mês. Nossa, foi parceirão Aí, esse foi. Aí ele, nem tenho que reclamar. Ele fez eu suar, mas dei valor. E fomos escolher, na época, uma Courier. Sem ar, sem direção, sem nada. Eu falei, vamos embora, que é isso que eu acho que eu vou conseguir pagar. Ia lá, o pessoal me pagava, ia lá, dava o cheque para ele, mostrava um caderninho de controle, e foi. Aí eu fiz uma gaiola em cima daquela Courier, e eu pegava 3, 4 cães e ia na casa do quinto. Aí eu tive que contratar uma amiga minha, acabou a faculdade, hora do almoço, Elisa, quer me ajudar a passear com um cachorro? Vou te dar meio salário. Você me ajuda por 4 horas. Começou o negócio. Aí começou. Aí ela ia com 4, 5, eu com mais 4, 5. E eu estudando sempre, buscando informação, caí em São Paulo, lá num lugar que chama Dog Walker. Era o primeiro daycare de São Paulo, primeira escola de cães. A escola não é daycare, né? É uma creche. Quando eu falo escola, vai remeter muito a adestramento, né? E não era isso. E aí eu falei, preciso ter um negócio desse aqui americano. Eu vou ter isso aqui. E é isso aqui, porque, imagina, eu tô com 30, daqui a pouco eu consigo recriar mais 40. E em vez deles passear 40 minutos comigo, eles vão ficar 4 horas brincando, 8 horas brincando. O dono vai viajar, em vez de eu ir lá final de semana na casa, ele traz e eu consigo oferecer muito mais coisa para esse cão. Entendeu? Então, aí eu encanei nisso, e meu pai estava numa fase de separação de sociedade, e aí foi bem oportuno, assim, eu falei, pai, preciso de investimento. E o pai, ele toda hora, paizão, hein? Eu vou precisar de investimento. Ele falou, Qual viu, o nome do mas seu pai? vê aí, Djalma. Sou Djalma. Sou Nós Djalma. precisamos te conhecer, sou Djalma. Viu, mas ele fez eu aprender bem as coisas, bem na dor mesmo. Tem que ser assim. Aí, isso já estava paga a Courier, tá, gente? Que beleza, tudo tá vendo? certo. E aí eu falei, vou fazer o plano de negócio. Sentei com o meu, hoje marido, né, na época namorado. Vamos fazer esse plano de negócio lá em Campinas. Terminamos, vou apresentar. Ele, eu acredito nisso aí, eu acho que vai dar negócio. Vai dar negócio. Vamos fazer, só que você sabe que a partir de agora você não tem mais sábado, você não tem mais domingo, você não tem feriado, você não tem final de ano, carnaval, o que for, né? Porque enquanto tá todo mundo querendo se divertir, e você vai estar lá trabalhando. Sim. E, nossa, depois a gente vai chegar nesse assunto que eu vou falar depois, que é essa doação. Eu falei, que bem que eu faço, né? Será para as pessoas? Claro que faz. Aí veio um insight aí. Aí ele investiu na época, eu fui procurar, eu fui atrás de tudo praticamente, e ele ficou na parte assim de acabamento final. E aí eu comecei, uma loucura, tô falando de quase 10 anos atrás, falar em daycare para cães. Daycare. Até o pessoal do marketing ainda fala, mas daycare ninguém conhece, fala creche, fala, né? Então tinha toda uma coisa, como que a gente vai apresentar esse trabalho que não existe, né? E eu acreditei, desde o início eu falava, é isso. E eu sempre fiz assim, pensando nessa questão do bem-estar, de poder estar ali, de o cachorro ficar um tempão e o dono poder confiar em alguém. Não muito em negócio. Aí o negócio deixava para parte dele, né? Que ele virou meu sócio na época. E aí eles cuidavam financeiro, comercial, e eu ficava no chão da fábrica operacional, que é o que eu sei fazer, trabalhar com cachorro.
né? Mas você acabou pondo a família para ajudar, né? Não tinha outro jeito. Não teve. Aí foi no começo, nossa, primeira virada de ano, meu pai era monitor com a minha mãe, namorado junto. Eu falei, vamos que vai dar certo. Aí eu morei no daycare, aí foi indo, né? A gente conseguiu fazer a primeira contratação da plantonista noturna, que era o que mais custava na época. E aí foi crescendo, né? Hoje a gente consegue atender um número aí de mais ou menos 40 cães, de 40 a 50 cães diário de escola. Com uma equipe legal aí de pessoas, em torno de 20 pessoas para treinar, para liderar. E oferecendo o que eu sempre quis oferecer, que é bem-estar e um momento legal ali para eles. Né? Essa pegada de... Você acabou de falar aí, escola, né? Aí lá vai aqueles caras assim, escola. Escola pra cachorro. Frescura. Que frescura. Não tem como você... E aí, me fala assim, tipo... eu tenho cão lá, né? Aí agora mesmo você nos disse que não é, como é que fala? O cachorro não é domesticado, como é que é o termo? Treinado? Treinado, não é isso. Ali você tem, depois a gente vai mostrar um vídeo lá, mostrando toda a sua estrutura, mas ali é basicamente o quê? É uma creche, né? Onde você vai... Explica um pouco mais o que é realmente um daycare, só para que aquela pessoa que está nos assistindo entenda um pouquinho mais sobre essa estrutura, o que é isso de verdade, vale a pena ter ou não ter, por que ter, né? Só para a gente... Sim, então o daycare, ele surgiu com essa necessidade mesmo de que cães não podem realmente ficarem sozinhos em casa, né? E depois que ele começa a ficar ali 4, 5 horas sem presença de pessoas, isso já também trabalho científico feito, o cachorro começa a exercer uma série de comportamentos que não são naturais, tanta automutilação, destruição, latido excessivo, comportamentos motores repetitivos, e uma série de problemas assim, para a sociedade, por exemplo. Então, eu atendi muitos casos de cães que latiam. O Guto mesmo falou que o Luli parece estar latindo aí a hora que sai. Depois a gente vai entrar no assunto do Luli, né? Que é o nosso cachorrinho, porque foi ela que mudou radicalmente o nosso cachorro. Legal. Então a gente vai ter uma história aqui, um relato verídico. prazer. Mas a gente se mudou e agora ele tá dando uma sofrida de novo. Então eu tenho uma explicação para isso também. Então, vamos chegar. Então o daycare, assim, a princípio é um espaço para ele se exercitar. Para quem não entende muito da espécie do assunto, vai falar, é um lugar para o cachorro ir lá brincar, ver outros cachorros. Porque é cachorro, então precisa de outro cachorro e isso é saudável. Legal. É o ponto de partida da maioria, né? Legal. E agora já se entende que o daycare é um centro, né, de recreação de cães, onde lá eu vou conseguir dar oportunidades desse cachorro expressar comportamentos naturais da espécie. Comportamentos esses desejáveis, né? E comportamentos que regulam o bem-estar, a emoção, o estresse e esses comportamentos destrutivos. Nossa. Né? Então, você tem um animal ali na sua casa. Qual a necessidade dele? Igual você tem 2 gatinhos. O gatinho é semi-domesticado. Ele não né? Ele não precisa tanto da presença humana. Até eu cheguei a uma conclusão que essa fase da minha vida, o gato está se encaixando melhor do que o cachorro. Eu vou contar a história deles depois. Entendeu? Você vê o gato tem o mesmo comportamento de 11 mil anos atrás. O mesmo. O mesmo. Então, hoje você pega uma foto de um gato em cima de uma poltrona, você pode colocar ele na floresta, é o mesmo gato. É o mesmo gato. Entendeu? Então, tem que entender mesmo daí o que o gato precisa, então, para ele ficar bem. O hábito dele é diurno, é noturno? Ele precisa caçar, não precisa caçar? Como que ele vai ficar com fome? Se ele não tiver o ciclo da caça, ele não libera o hormônio que dá fome. Então, a pessoa começa a ficar mais perto do bicho e começa a querer oferecer algo a mais e melhor. Lógico. Né? E o daycare entra aí. O daycare é feito para todos os tipos de cães? Não é. Não são todos cães. Eu falo que é muito parecido com escola de criança. Tem a criança que olha para trás e fala, tchau, mãe. E o que fica lá não quer, e chora e não quer. E pensa em ir para a escola, já começa a chorar em casa. Então, existe um processo de adaptação para ver se seu cão é apto a frequentar esse tipo de local. Porque tem cão que tem fobia de outro cão. Tem problemas com cães, tem problemas com pessoas. É um cão mimado? Não digo mimado. Acho que a pergunta é boa, porque assim, o quanto que nós, entre pais de pets, influenciamos para aquele cachorro ser
entre aspas, mimado ou criar errado. Essas dicas a gente vai precisar, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente, né, que tem pet em casa e trata o pet como filho, e entre aspas, um amor que transfere, não é como um filho real, né, um ser humano, mas deposita ali um amor igual. Muito próximo. Né? Então, tipo, o quanto que a gente estraga os bichos, na verdade, então, né? Eu não vejo nem como muito estrago. Por exemplo, você pega um filho e fala pra ele, ó, você vai almoçar, tá aqui sua feijoada e deixa o prato lá o dia inteiro. Você não faz isso com o filho. Não vamos fazer com o cachorro também. Entendeu? Então, tem uma parte da humanização de cães que eu até sou a favor. Você não vai lá, filho, ó, tchau, 8 horas da manhã, tá indo lá pra sua avó, lá em Poço de Calda. Fica aí, 12 horas, 10 horas. Não, humaniza. Entendeu? Então, tem bastante coisa para se discutir nesse ponto de humanizar, de mimar ou não mimar. Mas o cão que, por exemplo, não gosta de outros cães, mimado. Não, às vezes ele não teve oportunidade de, da melhor fase dele, que é a fase ali até os 90 dias, 120 dias, ter exposição a esse tipo de situação. Entendi. Aí ele não conhece, né? Eu sempre cito, tem um filme que uma mãe cria um menino dentro de um quarto. Não sei se vocês já viram. Eu já vi. Aquele filme é de arrepiar, vamos né? lá. Aí você pega um cão, 90 não é dias. de um quarto, parece que é de um container, né? É aquele lá. Um buraco. É isso mesmo. E aí a criança acha que o mundo é aquilo. Ele brinca dentro do quarto, ele faz tudo dentro do quarto. Para ele tá super feliz lá, com a mãe, né? Ele não sabe o que é, ele até consegue sair depois, né? O pai dele sequestrou a mãe, né? Tem essa história, é isso mesmo. Entendeu? Então, aí eu falo, você pega um filhote de, 60 dias, tem criador que libera com 40, né? O certo é 60, por algumas questões comportamentais. Só que aí esse cachorro vai para uma casa onde a pessoa não faz nada com ele, porque ele só tem 60 dias, não pode fazer nada enquanto ele não tomar as vacinas. Né? Isso no Brasil é muito ainda. Fora do país, a gente tem uma amiga minha que até fala, eu considero a exposição dos cães nessa fase de vida como uma vacina contra mau comportamento. Olha só, porque a gente quando recebe o cachorro fala, até não tomar todas as vacinas, você não pode sair, não pode passear com o cachorro, não pode pôr pra fora e fica aquele lá dentro. E fica lá, não deixa nem no chão. E aí ele perde essa fase de sociabilização, que é onde o cérebro dele tá mais plástico para receber essas informações. Né? E aí ele perde com isso. Então você vê, nos Estados Unidos tem estudos comprovando o cachorro morre mais por falta de sociabilização do que virose nessa fase da vida. Tadinho. Olha só. Entendeu? Então, por exemplo, ele vai passear pela primeira vez com uma coleira com 4 meses. É a fase que ele está com um pouco mais de receio de conhecer as coisas. Se assusta porque passou um caminhão, escapa da coleira e... Entendeu? Então, tem muita coisa. Eu não estou também falando para, vamos expor geral. Não é assim. Ele está numa fase sensível. Eu não posso ir lá, tô aqui Avenida Brasil, vamos passear. Não, é colo. Você mora num bairro? Pega ele no colo. Vamos dar uma volta no quarteirão. Ver pessoas, ver carro. Vamos conhecer o veterinário que ele vai frequentar. Entendeu? Então, são várias coisas assim. Que no daycare, por exemplo, a gente tem um momento específico que chama Pup Class. É uma sala de aula específica para esses cães que não terminaram o protocolo de vacinação. E a gente pode expor ele a texturas, a sons, a outros cães. Né? Então, isso é uma prática comum fora e agora está começando aqui no Brasil. Aqui dentro também. E tem alguma raça que é mais difícil de ser domesticada e as mais fáceis? Essa aí não tem a dúvida. É um desafio. Essa é a pior. Eu estudo também de comportamento humano. Não, mas tem os cachorros que é mais esperto e tem os mais lerdinhos, que demora mais para aprender, ou são os donos que são mais espertos e mais lerdinhos? Ou se seguir um procedimento, todos aprendem. A gente tá batendo um papo aqui, mas eu tô observando que tem um assistindo ali, ele tá bem de boinha. Tá de boa. Mas não, esse aí não aprendeu a dar pata, não aprendeu nada. Isso aí não deu muito certo. Ensinar a ponta o dono dele não zero esquerda, viu? Mas só queria fazer um adendo rapidinho. Eu tô com a vontade de comer um doce. Será que você não pode parar? Comer um doce? Esse assunto tá dando vontade fome? De falar mais coisa. Não, fome não, né? Então, nós jantamos agora há pouco. Comer cachorro quente, sacanagem. Não faz muito tempo que a gente jantou, então nós tomamos um lanche, agora eu vou pegar um docinho. Enquanto você vai fazendo o pedido aí, você falou aí em relação a comportamento de chegar igual criança chega na escola, né? No banho também é assim.
O banho tem cachorro que já chega, o dono solta, ele já sai de dentro do carro, já vai lá na portinha, já entra lá onde dá o banho, e quando vai dar o banho ele põe até a barriguinha pra cima. Mas tem cachorro, meu Deus. Eu não gosto de tomar banho em casa, Aqui, não. Só no- a dona puxa com coleirinho, ele gorra assim, fala, não quero entrar nesse chega lugar de jeito tremendo. nenhum. Eu vi muito isso. Não, é um manejo estressante, né, o banho. É, né? Eu é. tenho banho lá, eu falo que é um mal necessário. É. Porque eu mesmo indico, quanto menos banho, melhor no cão. Eu ainda vou lançar esse banho sem cheiro nenhum também, porque é um estresse olfativo pro cão que É mesmo? é living, é perfume, é não sei o que, é o shampoo. E a gente coloca aquele tantão pro dono gostar, né? Sim, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu deixo bem clara. Quando, vamos fechar um pacote, fazer, perfume, quer ou não quer? Eu sempre pergunto, porque, será, quer? Na minha eu não coloco. Eu falo assim, eu prefiro que não tenha, porque me explica os motivos, né? Agora explica, Então, que eu acho que tem muita gente que deve estar perguntando. A gente, por exemplo, Sim. vive na dúvida, né? Põe ou não põe perfume? Isso pode dar alguma alergia? Então, pode dar alergia, mas mais que isso é o estresse olfativo, porque eles são muito sensíveis. Eles têm um olfato, assim, 20 vezes mais do que o nosso. Então, você imagine que para nós o perfume tá forte, Para ele. Pra gente eles- sentir. né? Então, eu tenho dona assim, porque eu dei banho aí e o perfume saiu depois de 3 dias. Minha nossa, mas Minha nossa, olha, eu uso, sei lá, Chanel, dura 5 horas, pago, sei lá quanto. Isso aqui que o cachorro tome o banho. Meu, e que bom que saiu, entendeu? bom. Porque... Quer dizer, quer deixar o cheiro o tempo todo no cachorro. entendeu? Então, um banho, assim, é algo que estressa muito. Estressa. No banho, por exemplo, eu tenho mais cães que não gostam de entrar do que os que gostam. Né? Porque, e aí pega, estica e tal. Então, a gente tem até um treinamento que eu fiz em cima do bem-estar para um manejo menos estressante no banho. Posição. É um cachorro que não gosta, que morde. Hoje a gente tem uns produtos, tem um que chama lambe, que você recheia e gruda na banheira. E o cachorro vai lambendo, assim, Enquanto você dá a o gente banho. faz. Você perguntou de raças, que é mais Isso. difícil e tal. Eu uso esse protocolo para um Shiba Inu. Não sei se conhece o Shiba Inu. É uma raça... Shiba Inu? Shiba Inu. Shiba Inu. É um cachorro que não comunica muito bem. Esse eu nunca vi, hein? Ele parece uma raposinha, vê aí. Vamos ver se eu sim, acho eu já aqui. vi, mas pequenininho? Ele é meio médio. médio. Aham, já vi. E uma belezura, eu achei. É viu? bonzinho, só que assim, é aquele cachorro assim, que tem a cara... Gu, joga aí na tela pra gente ver. ele Gu, tá por feliz, favor. ele tá com aquela cara, ele tá muito bravo, ele também tá com aquela cara. Então é você difícil não sabe se ele vai morder ou se tá vai feliz. Morder, se tá feliz. Aquela então... carinha de paz e amor. Mas falou né? de cara de cachorro, mas como que o cachorro demonstra a emoção dele ali? Não é só o rabinho, lógico, né? Não, Como que expressão ele corporal. expressa? Comunicação, né? Peraí, Então, Gu. o primeiro papo que eu tenho com o dono é sobre comunicação. Imagine a gente aqui, eu tô falando, sei lá, japonês, e vocês não estão entendendo. Então, a primeira coisa, você precisa entender como o seu cachorro tenta se comunicar, né? Não Então, foi? a comunicação, ela é através da Não expressão subiu, Gu, corporal. depois eu mostro. Né? Entendi. Pode tirar. A expressão, ele usa uma já série sei de o que é. músculo e posições corporais que indicam, tô gostando ou não tô gostando. E eles observam isso na gente. Então, eles tentam se comunicar olhando o que a gente tá... Qual é a nossa expressão? O cão doméstico, ele desenvolveu 2 músculos faciais para fazer aquela carinha de dó, que daí ele consegue mais coisas. Danadinho. Olha lá, acho que a gente conseguiu agora a foto da... Então, esse Olha aqui. aí, que Esse aí, belezura. Chico. Que Esse aí. É bem parecido, o Vegas, que toma banho. Realmente, você não sabe se ele tá rindo ou se ele tá querendo Ele ficar tem... bravo. Igual, esses 2 músculos faciais, o Shiba Inu, se eu não me engano, ele não desenvolveu. Olha só. Entendeu? O Shiba, o Husky, o Akita, Ele o lembra. Shar-Pei. É. Mesma linhagem. Se não me engano, no asiático. Eu mesmo, preciso... Obrigado, Gu. Tem uns que tem umas Então- carinhas de dó, mas ai. Sim, então assim, ele tenta se comunicar. É o primeiro papo meu com o dono para alinhar tudo, assim. Quando ele quer quando ele precisa de alguma ajuda no comportamento do cão. Você vê como o seu cachorro tá bem ou tá mal? Você consegue detectar isso? Num passeio a 20 metros, ele já não está confortável com aquele Golden vindo. Você conseguiu detectar? Né? Então, o que ele faz? Ele vira o rosto, ele lambe o próprio focinho, ele boceja, ele fica de costa para o estímulo. Né? Então, ele põe a orelha, posiciona a orelha para trás. Então, tem uma série de... É um conjunto de sinais que a gente precisa avaliar, não um isolado. Né? Então, alinhar bem. Por exemplo, o cachorro hoje ele virou doméstico porque os cães que tinham habilidade de olhar o humano, entender o que ele quer, apontar, olhar, tudo,
ele conseguiu ter comida, abrigo, segurança, tal. Então aí ele foi se aproximando mais dos humanos. Então a comunicação é por expressão corporal. Você né? comentou sobre a alimentação, por exemplo. Existe o que é melhor para o cachorro? Determinar horário para você colocar a comida, ou no caso do meu, por exemplo, que o meu pede. A gente Sim. deixa a panelinha vazia, aí quando ele tá com fome, ele chuta a panela. E ele é canhoto, ele chuta sempre com a esquerda. Assim. Inteligente, aliás, não tem treinamento, não tem Você nada. foi lá, ó, chuta a panela, daí a gente põe a ração Sim. lá, a gente dosa a quantidade total que é pai dando no dia, a gente vai... Aí, tipo, ele come quando tá com fome. Agora, não sei se esse é o método mais adequado. Então, não tem mas é o jeito- horário? Ele não tem uma rotina? Não, Vocês não perceberam assim, uma... de manhã, às vezes ele já acorda, agora, às vezes ele, antes de andar, ele já quer comer. Quando ele vê a coleira, ele fica feliz, ele come. Ou às vezes não, a gente vai, anda com ele de manhã, aí ele já vai dar um chutezinho na panela. A gente vai almoçar. Engraçado, Aí, ó. agora que eu tô Aí, pensando... ó. Hã? Aí ele. Cadê? Cadê? E aí, Luli? Ó, gente, esse aqui é o Luli, ó. O Lúlio, A gente tá falando famoso. tanto aqui, ó. Tá que peladinho, o nosso York. O que rola? Ele, tipo, às vezes a gente tá almoçando, Olha o líquen, olha o líquen. aí, Começa você a comer- Começou a lamber o focinho. Ah, é? Gostou ou não gostou? gostou? E Aí ele chuta a panela. Ele, Boca ele, fechada. Então, assim, se ele tivesse Ele não tá- relaxado, ele ó, não tá... ele ia estar respirando uma boa, ele tá meio... ó, a veterinária já. que ele tá? Ele tá de não boa? vou narrar. Não Tá, tá de boa. assim, agora tá, ó, não tá fazendo líquen, tá de boa, abriu um pouquinho a boca, você viu? Sentou Tá no meu relaxado. colo, Mas agora a hora ele que vai ele relaxar. foi agradar, ele ficou mais tenso ali, fez Ele o não líquen. curte muito carinho em cima da cabeça. Cabeça. Ele gosta Viu, mais aqui Romulo? assim, ó. Entendeu, Romulo? Olha lá, Olha lá, ele curte, ó, tá vendo? olha lá. Ele já Esse é de relaxamento, você viu? É, Então não precisa ficar expert em... tentar meio que virar aqui pra galera ver o bichinho. Então, vai. mas não, ele realmente, ele pede comida, ele chuta a panela. Aí a gente dá, vai dosando e normalmente dá o dia. Às vezes, pô, ele pede mais, põe um pouquinho mais, mas normalmente dá a quantidade que a gente separou pra ele, É. né? O que a gente vê que é normal é o cachorro criar um biorritmo assim, de alimentação. Alguns uma vez ao dia, tá ok? O cachorro jejua bem, não tem problema algum com isso, desde que coma uma vez ao dia. 2 vezes a maioria, e tem até quem dá 3 ou mais. O que a gente não indica é ficar dando muito pico glicêmico toda hora na rotina. Ai, toma uma banana, toma ração. Toma uma melancia, uma ração. Dá o tempo todo. Então, no máximo ali 3 vezes, né? Mas o mais interessante, que eu vejo que hoje vai ajudar muito nessa questão de estresse e comportamento, é você dar a oportunidade para esse cão caçar. Você me perguntou o que é mais natural, dá 1 ou 2 vezes. O natural para o cachorro é caçar. Né? Ah, é? Ele passaria 60%, 70% do dia dele buscando comida. Entendeu? E hoje a maioria não tem essa oportunidade de buscar comida. Para onde vai essa vazão energética e física, que eles são super aptos a pular, a caçar, a destruir? Eles não exercem, né? Aí que vem essa série de questões comportamentais. Então, eu daria oportunidades de caça. Né? É legalzinho ele bater lá? Mas vamos começar a surpreender ele. Vou fechar uma sala e colocar um monte de ração ali espalhada para ele farejar. E farejar, né? Aí ele vai, fareja. Enquanto ele fareja, a frequência respiratória aumenta, a cardíaca também. Começa a liberação de serotonina e Isso ele é só cansa. cachorro ou o gato também? O gato também. O gato precisa mais do que cão até, porque para ele liberar um hormônio, me fugiu da cabeça o nome do hormônio, ele precisa desencadear, tipo, ai, eu vou pegar aquilo, tô com fome, vou pegar, matou. Agora eu vou comer. Ele é mais caçador, então é um né? ciclo, entendeu? Mas tem muitos cães que fazem isso. Às vezes, Lhasa ou Spitz, pega um grãozinho, carrega, vai comer no outro canto. assim mesmo. Pega um grãozinho, carrega, vai comer. Por quê? É um trabalho. Então, eles estão desvendando isso ainda, né? Mas e se você pega também na ração, isso tem mais valor. Então, por que não sentar ali, assistir uma TV e ficar jogando o petisco para ele pegar? É uma oportunidade Legal. muito boa. De incentivar. De incentivar a melhorar a comunicação de vocês. E aí que entra o treinamento, né? Por isso que eu falo, às vezes não precisa ter um cão super treinado, né? Sim. A gente quer ter um cão educado. Então vamos usar o treinamento, um senta, um deita, para numa situação específica ele fazer. E eu uso a porção de ração diária dele para fazer isso. Eu acho que a gente podia aproveitar que ele está aqui até para contar o nosso caso, né? Foi como a gente conheceu a doutora Camila.
nós morávamos na cidade de Hortolândia, próximo, né, Americana. Sim. E aí, meu cunhado, ele comprou um labrador, que hoje está com quase, sei lá, 45 quilos, sei lá, 52 quilos tem. Meu peso. Então, quando ele veio, ele filhote era maior do que o Luli. E o Luli não tinha muito convívio com outros cachorros. E aí foi um problema, porque ele ficou com muito medo do Jimmy, que é o labrador, né? E a gente, puxa, agora, eu não me lembro como que a gente conheceu o seu trabalho, mas acho que foi pesquisando na internet. A gente conversou com o adestrador e não estava gostando muito, até que a gente, acho que foi pelo Instagram ou pelo site, a gente viu que era especializado em comportamento animal. E ele tinha essa dificuldade, ele via o Jimmy, ele se escondia, ele ia para dentro, e o Jimmy, o filhotão, querendo brincar... Ele já não era filhote, então ele, lá vem esse cara, encheu o saco. E aí ele começou a se esconder debaixo do sofá e esse comportamento de recusa, né? Ele não queria mesmo, né? E aí a gente conheceu a doutora e nós fizemos ali, levamos ele, você fez, né, um diagnóstico de o que estava acontecendo. E aí nós fizemos esse tratamento, e depois queria que você falasse o que foi feito, né? De um mês, em que toda semana a gente ia de Hortolândia para Americana, e aí deixava ele lá, e vocês fizeram... O que vocês fizeram? Porque, assim, sarou. Inclusive, os dois são super ligados e sentem falta, né? Porque agora a gente se mudou. O que foi feito, né? Que deu certo e qual foi o trabalho até para quem passa por uma situação parecida? Sim, então, no caso do Lúlio, eu lembro do primeiro dia que ele chegou... Aí tava super preocupado e tinha também um apego demais dos dois. Eu falava que, vai se acontecer alguma coisa com esse Lúlio aqui, eu porque tô na roça. A gente não tem filhos, aí acabou mas adotando. Eu lembro que vocês perguntaram bastante coisa. Eu falei, ai meu Deus, nossa, se tiver alguma coisa que dá errado, vai dar errado com o Lúlio e aí eu tô frita. E aí foi e a gente começou... O dono ele adota o animal e ali ele acaba... refletindo todo o amor que tem pelo fato... O amor ou alguma falta também dele, assim, no cão. Aí forma uma ligação muito... Tem casos hoje que eu vejo, avalio, a primeira conversa eu nego. Porque eu já vejo que a pessoa não está confiando. Tem uma série de coisas assim que começa a pôr como empecilho. Eu falo, não está pronto. Eu te cortei isso exatamente por causa disso. Inclusive tem proprietários, tutores, que eles acabam, às vezes... depositando tanto isso no animal que o animal percebe e acaba até usando isso, né? O animal é bem esperto, né? Ele acaba usando desse mimo dele aí, né? Pra poder ganhar alguns benefícios ali que ele entende, né? Então, assim, não danadinho. Mas não foi o caso do Lúlio. Então, o caso do Lúlio, ele chegou muito ansioso, os donos eu vi bem apreensivos ali. Eu falei, não, vamos começar o trabalho. Não é algo que eu fiz só lá, eu acredito que foi um trabalho que vocês tiveram lá também, que a gente teve um papo de controlar esse filhote. Pô, o filhote não tem noção de nada, ele vai chegar. Então, era uma exposição sempre supervisionada, deixa o filhote separado, deixa ele ver, sentir o Luli, olhar, mas não estar com ele. Então, foi feito esse trabalho fora, né, da escola. E na escola em si, o que eu observei, que o Luli ele não tinha, primeiro, segurança de estar num lugar diferente. Isso. Ele ficava ansioso. Vocês saíram no primeiro dia, eu falei, meu Deus, ele não vai gostar de estar aqui dentro. Porque ele ficou ansioso na hora. Mas depois a gente foi, controla, dá água, expõe, mostra que é um lugar seguro. Depois ele viu um outro cão. Aí a gente observou, ele não tem muita habilidade de comunicação com outros cães. Ele precisa criar isso. Então, dentro do daycare, a gente também consegue fazer que o cachorro ganhe um repertório de comunicação. Né, se a gente conseguir trabalhar, não é simplesmente, eu ponho lá o Luli no meio de um grupo de 10 cães e ele vai se virar. Não é assim. No caso dele, você colocou ele junto com cachorros do mesmo porte ou você do já mesmo coloca... porte, foi... Aí depois ir aumentando. Depois, de acordo com a comunicação, se está tudo bem, se ele já sabe sair de situações. Porque, por exemplo, se eu coloco ele lá com... que seja no mesmo porte dele, mas cães invasivos, ele ia para um canto e ele não ia se mexer. Ele ia recuar ali. Entendeu? Então, eu tenho que avaliar esse outro cão. Então, por isso que não é só, vai lá, solta e deixa. Você tem que entender o perfil do cão que vai estar junto. Porque ele não pode oferecer pressão nenhuma para o Luli. Né? Ele vai ter que o Luli de longe, a 5 metros, eles começarem a trocar expressões corporais. E o Luli, então funciona assim? Se eu olho de um lado aqui, ele já sai um pouquinho. Se eu finge que eu fiz xixi, ele vem cheirar e eu saio de perto.
Entendeu? Então, ele começa a colocar isso em prática. Então, praticamente foi essa habilidade de comunicação com outros cães que a gente exercitou ali, tomando muito cuidado para não entrar num grupo onde ele ia só se esquivar e não ia criar habilidade, ia criar uma fobia de estar ali no meio de cães, né? Então, essa é uma diferença grande, porque começou agora a ter muito daycare por aí, né? Põe, mas cadê o conhecimento? E os parques de praça, assim, que você deixa o cachorro lá brincando de qualquer jeito? Cadê o histórico do cachorro que vai ver o meu cão? Então, mas aí nesse caso, quando não tem um daycare, por exemplo, qual que é a dica, assim, para que a pessoa consiga interagir esse animal, né? Esse pet dele com demais, assim? A primeira coisa que fala é educação do dono mesmo, de procurar informação coerente, correta. Então, o acompanhamento de um veterinário comportamental ou um consultor comportamental, um adestrador, que entenda sobre esse processo, porque num passeio eu consigo oferecer muita coisa que o daycare tem. Sim. Só que eu não vou poder estar numa guia de 1,5 metro. Eu não vou poder não saber de comunicação corporal, porque vai passar um cão aqui na mesma calçada minha, e se meu cachorro não está gostando, eu vou ter que tomar uma providência e sair dessa situação antes de colocar ele numa fria. No estresse, na fria. Então, assim, não vai escapar de conhecer, de ter que conhecer. Estudar, né? Estudar e como lidar nessa situação. No caso de parques, né, que eu não sei aqui em Alfenas tem parques mas de cães. assim, Não tem muito. Assim, um parque onde os animais, os cachorradas tipo uma ficam. praça, até mercado. Agora tem. começou a ter um mercado, aí uma praça Tem do eles- mercado que deixa. Aqui tem alguns pontinhos. Tem alguns assim. pontos, mas não uma praça onde a cachorrada vai, como em outras Sim, cidades. Ainda não. Fica a Fica a dica dica aí, aí, não, né? gente. Olha lá. Fica a dica aí pro município. Uma ideia Então. boa. Ideia boa, e também fazer assim um trabalho lá em Americana, a gente faz palestras, mostra como deve ser usado. Porque aí vai entrar, né? Eu solto o cachorro e deixo. Não é isso. A maioria dos usos que eu indico desses ambientes públicos são em momentos que não tem muitos cães. Não é num domingo, 8 horas da manhã. Que vai não estar é às 6 lotado. da tarde. Porque eu tenho que ter o histórico. Então, eu falo, a vantagem do daycare é que você tem ali pessoa que entende o que está fazendo e tem o histórico comportamental do cão que vai interagir com o meu. Aí sabe aplicar, né? Sim, sabe aplicar. Então, muitos cães que frequentam lá a My Dog, eles não se veem. Porque não são perfis que a gente julga necessário apresentar um para o outro. Tipo um paviozinho curto com outro paviozinho curto. Vai dar zica. Não precisa, entendeu? Então, por quê? Veio para se divertir, não vou pressionar demais. Então, a gente vai combinando os perfis e criando um equilíbrio. Então, não é muito nem por porte. Em alguns casos, eu tomo essa precaução por porte, né? Quando eu estou falando aí de um Bull Terrier, de um American Staffordshire. Eu tenho exceções lá, porque eu trabalho desde bebê, né? Nas pup class. Então, eu tenho pastor que fica no meio de Spitz, de Shih Tzu. Que não vai ter problema. Não tem porque- problema algum, né? Então, qualquer desvio que ela tende a mostrar, primeiro eles começam com expressão corporal, sinal verde, a gente capta isso. Opa, vamos estudar aí a Charlotte, como tá indo, o que tá acontecendo. Não tá mais apto a ficar em grupo de cães pequenos, porque oferece o mínimo risco ali. Aí tira. Entendeu? sim. Aí a gente vai avaliando. Nunca é estável, gente. E tá Vai ali mudando. toda hora, muda. Olha, e deu muito certo, porque daí ele aprendeu muito a conviver com o Jimmy, eles são super grudados, legal. né? E olha o negócio do aprender, né? O Jimmy, por ele ser mais alto, a panela dele, né, fica suspensa. E aí, quando o Jimmy ia comer, o Luli colava nele ali e ficava assim, ó. E o Jimmy olhava o Luli com aquela cara de pidão. Aí o que o Jimmy fazia? Ele pegava uma ração, jogava pro Luli Não comer e acredito. continuava comendo. Aí o que o Luli faz hoje na hora de comer? Ele sempre pega uma ou duas, joga no chão, Pra vocês lá. come, não pra eu comer. Sei lá, legal. Ele vai lá, Fingiu que aí ele vê que não some a ração dali, aí ele vai e come. Então ele aprendeu a fazer algo que o maior fazia com ele. Ele vai e jogava a legal. ração. Eu Eles falei, aprendem por imitação, tem essa Aí capacidade. aprende por imitação, né? também, Por Parecido essa, com o ser humano, né? por essa aí eu já estava pronto uma pergunta, aprende por imitação. Tem aquele ditado que quem anda com manco aprende a mancar. E aí, eu já vi vários reels da vida aí, que, por exemplo, cachorro que fica no galinheiro, ele aprende a fazer um tanto de coisa que galinha faz. Gato e cachorro vivendo junto, dependendo do jeito, o gato anda igual cachorro. Tem isso mesmo? Sim, exatamente, tem. Ó, atualmente agora, meu pai ainda frequenta, né, a fazenda e tal, e eles tiveram um bezerrinho que perdeu a mãe.
E aí a gente tava com uma ninhada de cães lá, que eles abandonam muito cachorro, a gente acaba pegando. Tem quase uma ONG lá. E aí o bezerrinho mamando, Pedrinho ele chama. Tem foto do Pedrinho pequeno e Pedrinho grande. E começou a mamar ali, ficar com a gente, tal, agradando, tá? E vivendo com os cães. Hoje ele vem dar oi com um cachorro. Só que ele é um bezerro de, sei lá, quilos. Ele tá, E aí ele vem, ele abana, ele pula, ele tenta brincar, os cachorros saem do lugar, ele não consegue, ele fica ali tentando. Eles acabam pegando hábitos comportamentais da espécie, né? O próprio humano também. Se põe um humano para viver ali com lobo, né? Ele vai pegar hábitos do animal. Eles aprendem. Não aprendem. É diferente, assim, da galinha, por exemplo. Tem o imprint, que é um comportamento que ele, não, ali é meu pai, é minha mãe, e eu sigo aquilo, né? Não é esse, mas são hábitos comportamentais que eles pegam ali com a convivência. Entendi. Eu tive a experiência de ir num zoológico que a gente vai e vê os animais de perto. Os leões eram criados com a ninhada de cães no quarto do cuidador, assim, para ele criar essa vivência, essa experiência de aceitar manejo, de estar lá perto, né? Lógico que deve ter muita coisa por detrás ali, né? Para se lidar com animal silvestre. Ah, sim. Mas a convivência é por imitação também. Né? Chegou. Eu ouvi. Eu acho que Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que isso todo mundo, talvez nós aqui, o Guto eu sei que com certeza sofre com isso também com o Luli. Sim. Mas que é o medo, né, do cachorrinho com trovões, barulhos altos e principalmente fogos. Boa pergunta. O meu cachorro, eu tenho um Lhasa, ele... Como que ele chama? Raí. Eu sou São Paulino, aí tem que dar uma moral. Homenageou. Mas o outro que a gente estava comentando antes de começar, ele tinha pavor. Então ele entrava dentro de casa, subia no sofá, fazia xixi, ia pra minha cama, embaixo da cama, de medo. E não só de fogos, mas com chuva muito forte, dava trovão, ele também ficava louco e entrava. Sim. Como que a gente consegue amenizar isso no cachorro? Eu sei que hoje tem medicamento, tem várias técnicas que fazem de amarrar pano, e põe encaixe, põe não sei aonde. Mas qual que é uma forma aí da gente poder ter uma luz, né? Para quem tem cachorro que sofre com isso. Você falou a palavra certa, amenizar. É uma das causas comportamentais mais difícil, assim, de reverter. O medo excessivo, né? Você vê a minha também, ela chegou a quebrar um vidro para sair, mas um vidro pequeno, tentou entrar... Ela se machucou? Ela se machucou, Esse cortou. é o detalhe, né? Entendeu? Então, disso, e eles se machucam, mas eles estão em pânico. Geralmente é medo mesmo, não é porque dói o tímpano do cachorro. Não é dor, é pânico mesmo. Pânico mesmo. Pânico, porque eles escutam muito mais. O que a gente observa é que os cães, a partir ali de 4, 5 anos, começam a piorar. Porque aí são várias vivências, né? Vários jogos, várias viradas de ano, vários... Esse ano parece que já... Acho que o Brasil todo meio que... Diminuiu pouco. Assim, geralzão. Parece que tem uma lei aí. Tem uma lei. Eu não sei ao certo as especificações da lei, mas tem uma lei que já proibiu, né? proibiu. Que muito cachorro tem muito medo, né? Muito. E assim, é muito comum esse medo. Então, a gente, na Pup Class, a gente tem oportunidade, eu falo que é a fase mais importante da vida ali, até os 120 dias, ainda a gente tem que introduzir os trovões, né, em áudio, com uma brincadeira legal no momento, para ele ir desensibilizando o som. E também tem alguns manejos, essa questão do pano aí. O pano ele tem que estar associado a algo bom. Não adianta só aparecer com pano ali, coisa aqui, não. Geralmente o pano ele vai vir, o pano, um agrado do dono, colo. Então, esse contexto gera uma segurança. Você sim tem que dar o suporte emocional para o cão, porque ele está em pânico, ele está com medo. Você não vai reforçar o comportamento ali. É uma emoção que ele está sentindo. E dar bronca também não resolve, né? Piora. Imagina, o cachorro confia em você, ele está desesperado. A pessoa que ele mais confia vai começar, para, não sei o quê. Né? E aí tem os remédios, né? A minha, por exemplo, era o prazolam, na virada do ano. Ela tinha que tomar 3 comprimidos junto para ela perder a consciência. Caramba. Olha só, ela era de grande porte, né? Então ela não, imagina, ela ficava muito exacerbada, assim, os comportamentos. Não só ela, assim, alguns clientes que eu acompanho têm que fazer o uso de algum remédio específico na hora do estresse, principalmente ali na virada, para ele perder a consciência, porque a maioria ali indica, né, os veterinários às vezes não têm muito conhecimento, indicam uma medicação que só bloqueia a resposta muscular do cão. Né? E ele está super consciente. Aí ele isso fica piora. mais distante. Cada ano piora. Foi, piora. Eu atendi uma vez uma Bull Terrier hospedada
dono me falou, ela tem um pouco de medo, fica, né, atento, só ela se agita, a cachorra, depois ele me falou que tinha perdido um dente já. Pouco. Nossa. E uma buta, e eu cheguei lá, ela tinha estourado um Extremamente cano, forte, né? um cano de água, não sei, começou, aí ela entrou na minha sala, a hora que eu abri a porta, subiu na minha mesa, levantou as costas e quebrou a mesa de vidro, assim. Caramba. Não se Ixi, eu machucou, já vi mas, vários- nossa, e ela já vários- tinha tomado esse remédio que piora, sabe? Não, eu já vi vários posts, né? Principalmente época de final de ano, no outro dia você começa a entrar no Facebook, desesperador. é desesperador. Inclusive, nossa, teve um dia que eu vi um que me deu uma dó, mais ou menos lembrou do caso seu, só que o cachorro era grande, tentou passar por aquela porta de vidro. Sabe aquelas portas antigas que tem um vidrinho que abre assim no meio? Sim. O cachorro tentou, ele quebrou aquilo, detalhe, os vidros todos para cima assim, ele tentou pular, Tentou, então então. ali ele ficou, rasgou ele todo, ele ficou entre Ai, o vão ai, da ai, porta que e desespero. morreu. Certo. Ninguém Morreu viu. porque o dono achou o seguinte, eu vou fechar esse cachorro aqui dentro e vou pro meu Réveillon, curtir meu Sim, Réveillon. isso Quando ele acontece chegou da muito. festa, o cachorro Acontece estava demais. totalmente... E tem também a questão da, meu cachorro tem muito medo e ele precisa passar só a virada do ano no hotel. Ai, mas quantos não, já falei. Nossa, porque é o melhor lugar, vai ter pessoa, vai ter... Eu falei, cara, mas esse cachorro nunca veio aqui. Ele não conhece ninguém, ele não tem relação com o meio ambiente, ele não tem um porto seguro aqui dentro. Não tem condição de aceitar. O Luli tá há quantos Né? anos? 10. Há 10 anos que meus Réveillons são resolvendo Voltados o que pra eu ele. faço com ele. A gente chegou finalmente numa solução que ele não sofre, pelo menos tanto. A gente entra no carro, a gente liga o som, liga o Sim. ar-condicionado do carro, liga o som alto e fica com ele lá até acabar os fogos. Olha lá. Foi a maneira que a gente conseguiu encontrar de Mascarar ali aquela minimizar situação, isso, porque o som alto, um alto assim, para não ferir, mas assim, Sim. é um alto que a gente ouve lá de longe, né? E, cara, mas já tentou de tudo. Nossa, não tem noção. Não adianta prendê-lo, você solta ele, o refúgio dele é ou debaixo da cama ou debaixo Legal, do sofá. então- Aí a gente deixa. Isso faz parte do Deixamos. tratamento também. Então, avaliar, tentar expor em situações controladas para eu desensibilizar. Sim. Ver qual é o lugar, o porto seguro que ele adota por si só. A minha, quando ela se machucou, ela não tinha adotado um lugar. E eu nem sabia desse medo excessivo. Não tinha vivenciado ainda uma situação que ela tinha se machucado e nada. E aí a gente começou a treinar dentro da despensa, que era um lugar que eu via que eventualmente ela ia. Então eu falei, tá, então vamos criar momentos de relaxamento dentro desse ambiente que você se sente segura. Então Ok. ela começou automaticamente, tô com medo? Lavanderia. Aí eu observava a salivação no chão, eu falei, passou um período aqui que ela estava com medo, quando eu não estava com ela, né? E ela tinha acesso a esse lugar. Geralmente é um lugar apertado, escuro. Cara, Às apertadinho. vezes nem cabe ele, nem né? cabe. Mas Não ele... cabe. Eles se intocam, é um comportamento supernatural. Então, ensinar o intocamento, criar esse porto seguro para o cão, é importantíssimo, porque daí ele se autorregula. Eu tinha uma salsichinha também, que era parceirinha da Vivi, e ela tinha o hábito de se enfiar no meio das minhas roupas ali e ficava quieta, estava tudo bem. Só que ela tinha que ter esse porto seguro de estar no meu closet, então sempre estava aberto. Ela tinha opção. Então, às vezes, eu tinha funcionário que entrava lá, colocava o aspirador ou uma mala, parque, aqui é o lugar da Vivi. É o lugar dela, né? É o porto seguro, daqui nada entra, nada fica aqui dentro. Então, aí você criar esse ambiente. Então, isso é legal, porque daí o cachorro vai se autorregulando. E fazer associações, porque daí a minha desenvolveu a fobia a fogos e a chuva. A chuva eu consegui reverter. A chuva a gente fazia as brincadeiras de lamber, por exemplo, pegava patê de fígado com batata, fazia lá um patê, misturava nos brinquedos ali de lamber e a hora que começava aquele tempo, eles percebem a ionização do ar. Eles são O meu é o muito mais- clima-tempo. Eu quero saber quando vai chover, eu levo o Luli. Em casa, quando começa... E assim, você tá olhando pro céu, não tá com cara que vai vir chuva. Mas ele muda já o comportamento dele, ele já começa a ficar com... Porque ele desenvolveu de duas Ofegante. coisas. Dos rojões. Sim. E aí a gente... não sei se foi coincidentemente, mas quando teve o rojão, não sei se foi Copa do Mundo, mas gritou gol. O narrador tá lá. É gol, eu não sei o que lá. Ele sabe que vem rojão, aí ele fica com medo, aí ele já vai pro... Então não dá pra assistir jogo em casa com TV alta, gritando gol, porque ele fica doido. E quando tem trovão. Então,
Começou a mudar o clima, Você eu já- dei, ih, vai chover. Ô, mas vamos falar Ficou aqui. ofegante. Opa! Chegou. Nossa, olha a bacia. Chegou, Chegou. iFood. Olha que iFood. Ô, louco! Você pegou pra todo Ô, mundo? louco! Você pegou pra todo Eu mundo? não vi, não. É, o cara... Ó, agora vocês têm que ver aí qual pra vocês. Você dois. pediu, eu pedi, ué. Eu Deu coloquei lá. É o zero, olha lá. Aí, ó. Vamos ter que exemplo. descobrir aqui que é cada. Então, gente, ó, Opa. estamos agora no momento iFood. Obrigada. Com essas delícias, a gente já tinha tomado o lanchinho, deu aquela vontade de comer um doce. Aí o cara me pegou uma barca, né? Tava anotado ali, vamos pedir esse aqui. E se você aí bateu aquela fome agora, bateu aquela vontade de comer um açaí geladinho, ou você tá ainda querendo lanchar aquela pizza da hora, então ó, vai aí no QR Code, baixa o seu aplicativo, já faz o pedido. Vocês viram que chega rapidinho. iFood, valeu, hein? E vamos comer aqui enquanto a gente isso aí. conversa, né? Porque Comer e conversar. Nós temos comer e conversar, que é Tamanho coisa da mais barca. gostosa. Faço mesmo aí em casa. É, faço mesmo. Baixa o Nossa. aplicativo aí. Meu, o que que Cheio vem de aí? cupom. Gente, É dois, que é isso? Isso aqui é uma bacia. Cara, mano, o Pegou cara... pra todo mundo. Ele pegou pra todo mundo. Não, eu vi lá, ele falou, pega esse aí, eu fui pondo, é mais, tem um monte Mas de eu achei mais que era lá. igual de todo mundo, juro É, pra mas vocês. o meu é o menorzinho aqui, mas tá bom. Então, doutora, foi isso. Ele pegou um medo de trovão, medo de raio, e aí quando a gente percebe que vai chover, porque ele já saiu, começa a é. ficar diferente. Então, nesse já ponto, vocês ainda conseguem controlar com esse direcionamento para uma atividade muito legal para ele, Sim. né? Daí você vai começar a perceber, é demorado esse ponto, mas ele começa, ó, vai chover e começar a olhar para sua cara, ver se você não vai lá pegar a distração para ele. Entendeu? É, Mas fogos é bem mais difícil. Fogos Porque né? é inesperado. Você não sabe a hora que vai soltar um fogos. A gente está num trabalho de sensibilização há 2 meses, aí vai vir o jogo do Corinthians. Pronto. Já era. E Aí normalmente ganha, aí tem muito rojão mesmo. Meu Deus, lá vem. Esse povo tá zoando nós, né, ô Romulo? Não, nós já falamos São nos Paulino também? nos podcasts. São Paulino também? Não, eu sou flamenguista. Nós Você é, falamos- doutora? São Paulina? Eu não. Corintiano. isolado. Corintiano. Olha lá, lógico que ela falou. É o segundo convidado que vem aqui, que é corintiano. Acho que foi a doutora, Não, mas nem eu não presta lembro atenção quem em foi, mas jogo, enfim, nada. é isso aí. Aproveitando esse processo Caramba, mano. de comportamento e tudo mais, a dúvida que, assim, tem hora que eu fico imaginando o seguinte, igual, por exemplo, eu vejo, né, a Déia, o Guto falando com o Luli, tipo, Luli, faz isso, Luli, vai ali, Luli, vem cá, ou então ele fala, amorzinho, né, vem aqui, vai ter aquele momento que fala assim, amorzinho, vem aqui, Luli, faz isso. Então, aí que tá a dúvida, né, ele entende o que ele está escutando ou ele entende o tom da voz da pessoa pelo fato desse comportamento? Ó, eles são capazes de entender, a primeira linha, expressão facial. Então, vamos supor, o Luli tá aqui e ele fez xixi no pedestal. Uhum. Que você entrar aqui ia fazer o quê? Provavelmente dar uma bronca, olhar feio, Olhar feio e... Fala o fazer nome completo, alguma Meu, coisa. não Pô, sei o que fez que você isso. fez, você é louco? Fala Falou o nome completo, né? Como que é o nome Luli completo? Figueiredo. E pior que no sistema lá tá lá, Luli Luli Figueiredo. Figueiredo. Igual de resto. É, Filho é assim, né? É, É o apelidinho, quando tá bravo é o nome completo. Completo. Você põe até A esposa já vai pro nome, Carlos Augusto, que é Ô, meu louco. nome, né? O Carlos Augusto, ih, já era, lascou. Então chegou, viu o xixi lá, ficou bravão. E o Luli, o que ele vai fazer? Bem, Se encolher e sair de fininho. É, Ele entendeu entendeu? o quê? Ele entendeu a expressão corporal, ele se sentiu ameaçado, talvez. Não entendeu que ele fez xixi no lugar errado. Não, só entendeu que eu dei bronca nele. Sim, então essa é a questão. Ele vai avaliar ali. Eles são capazes de entender palavras? São. Se elas são associadas no mesmo momento da ação. Né? Então, se, por exemplo... Depois de uma meia hora, já não tomei nada. Não, Luli, geralmente, ó, Luli, vai vir comida, vai vir carinho, olha, já olhou pra minha cara. É, Entendeu? Luli, ele entende. Luli é algo enriquecedor. é. Eu preciso atender. Olha lá, tá prestando atenção. Vamos ver. Passear. Essa é a palavra mágica. Ele entende. Por quê? Passear vem um monte de associações boas. Então, não que eles não entendem palavras, eles são capazes. Tem Chase, eu esqueci o nome do Border Collie, que ele sabe mais de 1000 palavras. E eles aprendem por aferência. Por exemplo, ele aprendeu garrafa e aprendeu caneca.
Ele sabe essas duas palavras. Caneca, ele vai na caneca. Garrafa, ele vai na garrafa. Eu coloco aqui tampa. Se eu falo tampa, ele sabe que essa é a garrafa, essa é a caneca, essa aqui é a tampa. Eles têm essa capacidade. E foi assim que ele aprendeu 1000 palavras. Mas então, por exemplo, um tio meu, ele tinha uma vira-latinha. Era uma misturinha dessa raça aí com vira-latinha. E eu achava muito legal, porque ele chegava e falava o nome dela, que eu não vou lembrar agora, e falava assim, vai lá buscar teu brinquedinho. Aí ele pegou um brinquedinho, assim, em lugares totalmente diferentes do tradicional dela. Ela ia lá no quartinho, voltava, não achava, ia lá na cozinha, voltava, não achava. De repente, ela voltava com o brinquedinho na boca. Ela sabia o termo brinquedinho. É isso que eu achei interessante. Eles sabem a palavra. Isso é legal você ter falado, porque também já estudaram isso aí. Ele sabe a palavra. Ela pode ter aprendido, sim, a palavra, porque tem que ver ali na situação o que aconteceu realmente. Mas pegaram lá uns 15 cães e falaram, esse cachorro conhece a palavra bola e a palavra chave. Os 15 cães sabiam essas palavras, os donos falaram, eles entendem. Então tá, e o pesquisador falou para fazer o teste, né? Vai lá, joga a bola, né? Pede a bola. Bolinha. O cachorro ia lá, pegava a bolinha. Pega a chave. Ia lá, pegava a chave. Aí o pesquisador falou, agora você senta aqui, óculos, não mexe e fala a palavra. Bolinha. Nenhum pegou. Não saía do lugar. Chave. Nenhum pegou. Então não é a palavra, é o jeito Era que o você gesto. fala. Então, às vezes, se o cara fizesse assim, ó, o cachorro ia vir com a chave. Entendeu? Então o gestual é muito importante. É muito pro cão. importante para o cão. É mais fácil para ele. Flui melhor primeiro e depois você começa a parear. Por exemplo, comando senta, eu começo levantando a mão. Depois eu começo, a hora que ele está sentando, eu falo a palavra senta no momento da ação, para ele associar a ação dele de sentar com a palavra. Depois eu tiro o gestual e fico só com a palavra. Então eu tenho alguns vídeos, por exemplo, eu falo legs. O cachorro entra no meio da minha perna. Mas esse é um processo de adestramento mais evoluído. Entendeu? O Jimmy lá do meu cunhado, a gente chega, começa a brincar com ele, não sei o que lá, vai buscar o porquinho. Ele tem um porquinho daqueles que faz barulho na hora que morde, né? E um monte de brinquedo, cara, solto. E um cachorrão assim. daquilo. Um cachorrão daquele. Ele é inteligente, o meu é mais lerdinho. Mas assim, ele vai lá. Treinar, Luli. Ele não é? Você chega lá. Não, o Jimmy chega lá, literalmente, ele vai e busca o porquinho e traz assim e tal. Ele não morde, o porquinho é inteiro. O Luli, se der o brinquedo pra ele, ele come 2 dias. Vamos lá. Olha a necessidade de mastigação. De destruir, é um comportamento que controla muito bem o estresse. Morder. 1 hora de mastigação equivale a 3 de atividade física para o cão. Caramba. Quanto a benefícios fisiológicos. Olha só, 1 hora Equivale a 3. nossa, de atividade física. E tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Eu já tive pet, você sabe que você já conhece todo. Mas tem muita gente que às vezes dá aquelas coisinhas que derretem na boca, fica meia hora, aquilo é um problema sério, né? Sim, tem outras atividades de mastigação que é importante. Vai num pet para comprar, tem... É o casco bovino, o chifre, a orelha, os desidratados. Esses agora. são bons. Muito bons, muito bons. Corda? Tem corda dá, mas tem perigo de ingestão. Engolir objeto estranho. Mas vocês observam que o cão ele não vai querer ficar mordendo uma corda. A corda, geralmente, ele vai querer puxar. Puxar, brincar. Morder um pouco e puxa. O roer por exemplo, quem não tem o cachorro que não tem o brinquedo adequado em casa, ele vai gostar de roer o controle remoto, por exemplo. Né? O pé da mesa. O pé da mesa. Coisas que vão fazer ranhuras. Então, aí nas agropecuárias tem os brinquedos de nylon. Não sei se você teve já conhecimento do brinquedo de nylon. É bem duro. É um brinquedo duro mesmo, rígido, que ele vai fazendo ranhuras. Né? E isso relaxa. Então, é aquela sensação de exercício mesmo nosso. Pedalei meia hora, essa sensação depois de tomar um banho, você fala, nossa, que gostoso. É a mesma que eles têm quando eles exercem comportamentos naturais. Né? Eu tenho uma aqui que eu acho que um monte de gente deve ter passado por isso, ou passa. Você acabou de comprar um filhotinho, coisinha linda, o sonho que você sempre quis de ter um cachorrinho. E aí a parte que eu acho que é mais difícil. Existem técnicas que ajudam o cachorro a fazer xixi na fraldinha e não sair carimbando aí o apartamento novinho que você tem. Nossa, essa é uma casuística também alta lá, que me procuram. Venta um pouquinho aqui, doutora, por favor, o microfone. Que procuram aí. o xixi, ele tá descontrolado, tá fazendo em qualquer lugar. Primeira coisa que eu falo, o cachorro chegou, você precisa entender que ele é como uma criança que usa fralda.
Imagina, eu tiro hoje a fralda lá da minha filha e deixo ela em casa. É óbvio que vai rolar xixi na sala, onde ela estiver vai rolar. E o cachorro, a capacidade fisiológica dele controlar a urina e as fezes é com 6 meses. É tardio. Nossa, é tardio. É 6 meses. Aí eu gosto de falar isso, porque a pessoa, meu Deus, eu sou A cruel. pessoa acha que em um mês já tá fazendo. Eu não, briguei, é porque tem eu gente que xinguei. quer ter um pet pra chegar lá e falar assim, eu queria um pet que não solta pelo, que não dá trabalho, Ah, que não tá. faz xixi, né? Então Pega é uma melhor não. pedrinha, Né? pinta. Compram de pelúcia. Né, de pelúcia É. e boa. Mas tem muito que fala, meu Deus, faz muito. Já tive caso assim de acompanhar, o cara não quero mais. Ele é muito fedido, não aguento o número 2 de cachorro. Mas e aí? Cachorrinho demora até 6 meses para realmente Até aprender. 6, né? A gente observa aí que raças pequenas, elas têm uma maturidade mais precoce. 4 meses e meio, 5, a gente consegue observar melhor. Mas até aí, você entender que o cachorro, então, ele vai fazer o que você vai proporcionar para ele. Se você dá 100% da casa e 1 metro quadrado de tapete, qual a chance dele errar? Pô, ele tem 100 metros para 1 metro quadrado. Vai acertar mais as outras do que a... Entendeu? Então, então é limitar eu o falo cachorro. que é um manejo do ambiente. E o cachorro vai participar. Entendeu? Então, você vai restringir o ambiente, vai aumentar as possibilidades de acerto. Então, aí eu uso 10 tapetes higiênicos para ele ter mais chance de acertar do que errar. E eu libero o cachorro para exposição para o restante da casa em momentos certos. Por exemplo, ele comeu, tomou água, Vai lá pra dentro da casa do... vai para dentro do ambiente. do ambiente. Não vai soltar ele na casa, porque ele vai comer uma água e vai para o ambiente. Lá fazer E é ali xixi. que ele vai fazer. Entendeu? Então, ele acordou, eu cheguei, ele estava 2 horas sozinho, acordou. O que ele vai fazer depois de 10, 15 minutos que deu oi para você? Com certeza. Xixi, eu vou liberar ele na minha casa toda? Não, então é mais ou menos por aí, é um manejo de ambiente. Aí essa aula, por exemplo, eu não preciso nem ir na casa, eu dou aula, por exemplo, em Ribeirão, para outras cidades, eu só com o mapa da casa ali, a gente determina os lugares sociais e os lugares de banheiro que naturalmente ele escolheria, né? Inclusive, esse xixi aí, ele acostuma... É até estranho, né? Estranho não, é engraçado. Principalmente quando ele demonstra muita alegria, a gente já percebe que às vezes... Solta um pouquinho. Aí ele pega... Você olha assim e fala, meu Deus do céu, eu tô Já inteirinho mijado. Já, porque ele não se controla, né? Ele Se controla, né? E a Muito gente, bonitinho. aí eu instruo o dono, não faça tanta festa. Ah, mas é bonitinho. Eu falei, poxa, se você ficar feliz e se mijar, você vai achar muito legal. Você vai ficar, pô, é demais. Você vai Então, tomar realmente, mijado o é tempo todo, demais. é uma escolha, né? Entendeu? Mas, ô Falei, Rômulo, assim. deixa a doutora mastigar aí um pouquinho aí. Vamos Fala um falar. pouquinho pra gente aí dos nossos parceiros. Vamos falar, enquanto ela toma um pouquinho de açaí. Porque o Romulo... Aproveitando. Ô, Gu, Eu fiquei aqui depois só, você faz um meme do Romulo, porque o cara mandou nesse sorvete aí. Já acabou, Ele não deu não. nem Você viu tempo. que ele ficou quietinho Quietinho, lá, mano? Quietinho, ele Ele parece já que ele- mandou o iFood inteiro pra Nós dentro, fizemos cara. igualzinho a doutora falou com os animais, nós separamos ele naquele ambiente É. ali, ele É ficou... lógico, Eu tô só na minha aqui. Não, é que vai Já chover, acabou. ele tem um pouquinho de medo, ele tava ali. É, já tá bem isso, comendo né? já. Eu tô torcendo para as perguntas de vocês ser longo. porque eu vou- Eu percebi. Ué, nós ficamos aqui, ele ficou quietinho aqui, cara. Vai lá, Vamos lá, pai. vamos falar aqui, ó. Amplitude Propaganda, uma super agência de publicidade para você, empresário, ou você aí, profissional liberal, que precisa dar um up no seu negócio. Contacta a Amplitude Propaganda aí pelo Instagram, @amplitude.pp. Facebook também é o mesmo. Pode contactar ela aí, que eles vão entrar em contato com você. Vão retornar rapidinho. É um pessoal muito bacana, tá passando o logo aqui para você Opa. reconhecer depois na rede social. Também temos a Filmei, @Filmei. É uma super produtora de vídeo que, se você precisar de qualquer vídeo aí, institucional, casamento, Corporativo. comercial, corporativo, qualquer que seja, pode procurar por eles também, que você vai ser super bem atendido. E temos aqui a mãe de tudo isso aqui, né? Ô, Que é- estúdio lindo. É, estúdio lindo, que ficou fenomenal. É o @Ampliei. Você que precisa gravar um curso, quer ter o seu programa de podcast, quem sabe, quer fazer o seu canal do YouTube, Instagram, TikTok, sei lá, qual for o canal que você tenha, mas deixar ele com um cara profissional, você também pode vir aqui gravar como influencer. Nós temos diversos pacotes para poder atender a sua necessidade. É isso aí. Você pode entrar em contato lá pelo Instagram, @Ampliei,
que certamente um da equipe aqui vai poder responder você lá, vai passar as orientações, orçamento, e com certeza você logo, logo vai estar aqui gravando com a gente. Opa! E, nossa senhora, aqui, pera aí, aqui, ó, Aqui, vai ó, nessa ó, câmera aqui, só pra poder, vou depois Dá um até dar um close. slow, ó, Tá. aqui quem tá com nós aqui, ó, É isso aí. mexe com nós, é iFood, inclusive, pô, tá tudo mastigando aqui, porque o iFood tá firme e forte aqui. Tá com a gente aqui. iFood, acessa o QR Code, instala o aplicativo aí no seu celular pra quem não tem ainda. Agora você pode olhar lá, porque tá a tela aqui, ó, aí não vai aparecer. Então É. vai lá, vem aqui, instala o aplicativo para quem não tem ainda. Esse aplicativo dá até medo. Dá Pô, até medo. rola porque cupom pra tem de caramba tudo, lá, cara. rola Cupom. Rola cupom direto lá que de o restaurantes aplicativo é novos. tão bom, cara, que dependendo do jeito, Senhora. se você não souber, lá vem até umas bacias dessa aqui, cheinha de... Tanto que é bom. O Alisson tava me zoando aqui de comer, mas ó o tamanho da diferença, ó. Não, eu realmente foi... Enquanto eu tô comendo aqui, ele já deixou comeu salvo, eu ali fiz o metade pedido, do treco, já era. É isso aí, de Eu tão bom sei. que Gordo. é. É Obrigado, nóis. iFood, pela Valeu, participação iFood. aí. Valeu, tamo Isso junto. aí. Agora, Não, deixa eu doutora. perguntar pra você comer agora, então. Agora é a então vez dele faz favor. perguntar. Fica Vai. meia hora aí Nossa, fazendo ele favor. vai Ah, não, o seu Acabar caso aí ali. é 1 hora pra matar esse prato aí. Mas sabe essas raças que são mais perigosas, digamos assim, porque tem um instinto mais perigoso. Pitbull, o próprio Sim. Bull Terrier, tem muita gente que tem medo Sim. da raça, porque tem alguns que tem um comportamento mais agressivo Mais mesmo, né? agressiva. Essas raças, eu já vi história de que é um cachorro muito manso, de você ir, passar a mão com criança, adulto, velho, qualquer pessoa, mas foge, ataca outro cachorro, até a ponto de matar. Mas ele é um cachorro super dócil mesmo. Quando o cachorro faz isso, estou dando um exemplo de uma raça perigosa, mas isso pode acontecer com qualquer outro, Qualquer né? Dependendo do outra raça. comportamento. Pincher, né? É. Sim. Pincher, por exemplo. Isso demonstra que ele sempre que fugir, ele vai fazer isso? Ou foi ali uma emoção, talvez, ali no momento, ele, sei lá, não foi com a cara daquele cachorro ali, é mais bonito que eu, e foi lá. Sim, pode ser um contexto ali. Por exemplo, meu pai teve um pastor que atacou uma criança. Mas essa criança tinha o histórico de passar na frente do portão, provocar tal. Então, quando aconteceu a situação desse cachorro ter a oportunidade de sair, ele sim pegou a criança. Entendeu? Então, eu vejo assim, tinha que avaliar que situação foi feita. É um cachorro que nunca viu outro cão, não tem habilidade. E ele solto se viu ali naquela oportunidade de conhecer, não soube lidar com a situação e pegou. É um cão que fica toda hora na frente do portão ali, latindo para cães, reagindo, aprendendo a reagir a cães. Porque é a única distração que ele tem. E aí, quando ele tem acesso, talvez a emoção que ele tem daquela figura de outro animal é explodir, é ir. E às vezes numa rusga ele matou. Né? Não era nem para... E depende do porte, tal, de onde pegou. Então, é contexto, avaliar o contexto, depende de como foi criado, porque a gente tem um comportamento de acordo com a genética, o ambiente e a aprendizagem. Então, são 3 fatores que, se eu pego 100% de um comportamento e divido em 3, 33% cada um é responsável. Genética eu não consigo mexer, né? Ambiente e aprendizagem, eu tenho 66% de chance de ter um comportamento mais adequado, né? Então, tem que se trabalhar dessa forma. Então, raças é isso, tem a genética. Mas eu tenho o ambiente, tenho a aprendizagem, eu tenho o maior domínio dessa resposta comportamental, né? Eu tenho na família, né, primo, na verdade é casado com a minha prima, que ele tem uma pitbull, né? E, a pitbull é muito mansa. A gente já foi, alugou chácara, ficamos junto lá. Ela só não pode ter muito contato realmente com outros cachorros. E eu também, por medo, não levei o meu, porque, né, aí também não vou óbvio, ficar né? arriscando, por mais mansa que ela seja. Afinal, ela é uma pitbull gigante. E poderia ser qualquer outra raça, porque é o que eu estava conversando com ele. Existe até esse preconceito com o pitbull. Sim. Não sei se existe uma parte da mídia que também incentiva mais esse negócio, que todo pitbull é sim. bravo. E ela é uma cachorra, assim, extremamente dócil, convive com criança, nunca atacou ninguém, né? Mas, assim, existem raças que geneticamente são mais propensas a ser mais violentas, ou isso depende estritamente, realmente, desses 3 fatores, mas muito mais até da criação, já que a gente está falando Sim, de genética. comportamento animal, mas que também depende muito do dono.
Sim, depende do dono. Essa questão da agressividade ali, eu vejo que até, por exemplo, Border Collies são Muito dóceis. são dóceis, mas quando tem desenvolvimento de reatividade, são muito reativos. É mesmo? Muito mais que muito pitbull que eu já peguei. Olha só. Inteligente. Depende, eles são sensíveis demais. Então, é genética. E tem pincher que eu não dei conta de treinar porque é muito reativo, entendeu? Pincher, Só então. tá na pincher e carne poodle, né? pequena ali, mas é muito assim, essa questão genética mesmo, de algumas raças que eles têm uma predisposição, por exemplo, Rottweiler, para segurar boi antigamente, para controlar boi. Você imagina a força. A Bulldog força. também, para segurar no fuço de um boi. Então, eles têm mais força, sim. O potencial de mordida deles é muito maior. Tanto que no daycare, a gente avalia muito bem quando vai aceitar ou não um cão desse. A maioria dos cães, por exemplo, eu tenho um pitbull lá que frequenta desde bebê, Rogerinho, o nome dele. O nome é mais da hora, né, mano? Rogerinho chegou com corrente de gangster, assim, escrito Rogerinho pequenininho, cara. Gracinha. Então, Esse Rogerinho. assim, pô, tem cachorro, tem donos que se eu colocar, tirar uma foto do Rogerinho do lado do Lully, vocês vão ficar, vai dar aquele, legal. Vai dar um medinho. Vai dar um medinho. Então, a gente, com essas raças, toma mais cuidado, porque se algo acontece, pode ser fatal. Então, a gente tem um manejo validado lá já, que chama cuidados especiais, que tem cães que se enquadram nesses cuidados especiais, onde eu tenho uma rotina só para ele e o momento de socialização dele é uma aula assistida. Sempre seguida, ou eu, ou a adestradora e mais um monitor. Para a brincadeira ser séria ali, não ser uma coisa evasiva. Porque, por exemplo, o Rogerinho, ele está passando por aulas para conseguir interagir segurando mais a onda, porque é um cachorro extremamente pesado, forte. Ele quer brincar de tudo quanto Ele é se jeito. acha um pititinho. Sim, aí eu falo, não é assim que brinca, cara. Não dá para brincar dessa forma. Porque a daycare vou deixar fazer o que quer, não. Ele precisa aprender a criar habilidade. E o problema que eu vou criar para a dona se eu não controlar isso e ela for querer colocar um cachorro de família? Né? Então tem que ser uma coisa bem... Cada nome, né? Já pegou uns nomes diferentão lá? Qual o mais Rogerinho, engraçado aí? o mais engraçado foi o velho do céu. Nossa. Como é que é? Velho do Velho do céu. céu. Uma expressão virou o nome de cachorro. Ô, Velho do Olha a céu. expressão. Velho do céu. Tá escrito aí? Tá. É um labrador chocolate. Nossa, quem tem daycare vai entender o que eu tô falando quando eu falo de labrador chocolate. Geralmente os mais ativos, os mais impulsivos, assim. Será que é porque o chocolate? Porque a gente, uma vez, a gente tinha um cliente desse aí, e ele era um labrador chocolate. E ele Sempre. conseguiu, assim, em uma meia hora, né? A gente atendendo os clientes lá de fora, ele estava bonitinho. E o nosso pet era bem moderninho, tal. Onde a gente deixava eles era bem bacaninho e tal. Ele conseguiu roer a parede. Ele conseguiu roer até o ferro que estava em volta. Que é bem Meia hora, bonitinho. né? Em meia hora. O cachorro destrói. A hora que eu olhei a parede, eu falei assim, gente, que a parede tava podre. Aí eu fui ver, a parede tava dura. E ele olhava pra cara minha assim, tipo assim, ele inteirinho já. Não fiz nada, né? De banho tomado. Realizado. Realizado. Terrível. O velho do céu é praticamente isso. Toda vez que o dono Velho do chegava Acho em que é por isso casa... o nome, né? Velho do céu. Velho do céu. Era exatamente por isso. Ele chamava Zé, o primeiro nome era Zé, depois ficou velho do céu. Porque ele chegava em casa, ele, velho do céu, ele falava. Velho do céu. E eu comecei a falar, cara, na boa, a hospedagem é tanto, mas ele destruiu um balde assim, uma mangueira, a parede. Tem custo, não amigo. Dá pra eu hospedar mais aqui, porque tá dessa forma. Então, é muito ativo. Então, o velho do céu foi engraçado, o nome dele. Tem vários, Eva, tem... Nome de gente tá comum Gente, agora. Não, mas tem, né? Nome composto, Vitor Hugo, Apolo Miguel. Nossa, nome duplo. Nome duplo. Tem sobrenome e tudo, né? Sobrenome. Não, mas não tem aniversário pra cachorro? Poxa, lá eu tenho salão, pô. Eles Cê alugam tem, né? salão Olha e só, tal. Lá tem salão? Aliás, uma das vezes que a gente deixou o Lula lá, que a gente viajou, foi aniversário dele, vocês colocaram em cima da casinha, pôs um chapeuzinho assim né? e mandou foto pra gente. Legal, né? a gente sempre, quando o dono avisa, tá fazendo 3 anos, a gente faz um símbolo ali. Eu não procuro enfeitar muito mais o cachorro, mas a gente canta um parabéns, dá uma brincada. Na verdade, a gente muda a rotina.
Então, para eles é como na escola de criança, hoje tem aniversário. Aí é uma rotina diferente, uma meia horinha, coisa. É o que a gente faz, a gente põe umas brincadeiras de farejar, traz coisas, Mas por aí exemplo. a festinha vai com tanto cachorrinho em volta ou não? Então, aí depende. Por exemplo, tem dono que só quer comemorar assim como a gente fez com o Lully. Ah, ele tá fazendo. Não tem nada de especial. Mas tem dono que Quer fazer contrata festa. o fotógrafo, leva o decorador, faz balões. Tá, mas aí esse dono leva parente do dono ou... Geralmente a madrinha, o padrinho, que eles buscar os tudo. primos do cachorro. Eu vou contar eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão rir. Cara, você já parou pra pensar? O Lully, suponhamos, tá? Se por um acaso, se fosse o seu aniversário, Guto, você ia convidar uns 15 cachorros pra poder ir no seu aniversário? Não. Aí, pô, aí o Lully faz aniversário. Quem que vai no tem aniversário humano, do Lully né? só vê um mano. Ele vai ficar olhando assim pra Pois é. vai falar assim, peraí, quê? velho. Aniversário é de quem, mano? É teu ou meu, velho? Ele não pensa nada disso, velho. Então, não, a gente, por exemplo, tem a comemoração que o dono leva só para passar o day use e faz uma brincadeira lá e leva o Tipo bolo. uma dia de noiva dele. Mas tem gente que faz a mais, né? Igual eu falei, como fotógrafo. Prepara mesmo o Tal. negócio. Prepara, porque são pessoas realmente, ó, não vou ter filho, ele é meu filho, a gente já entende isso aí, coisa Nós vamos mostrar comum, já né? a sua o seu espaço lá, que é maravilhoso. Mas eu tô com uma dúvida antes. Antes Pode de você mostrar pegar. isso daí, Depois é o eu seguinte, tenho uma nós outra estamos boa, falando, vamos nós estamos falando muito de cachorro aí, mas eu preciso pôr meus gatinhos na história. Senão, pô, aí também, né, pô, os gateiros aí vão falar assim, não, vamos desligar esse trem aí, que eu não quero assistir isso mais não, porque tem gateiro que é gateiro e não gosta nem de cachorro, não é verdade? Sim, E tem gente que fala assim, ai, como é que você gosta de gato, velho? Gato não faz nada, velho. Gato não tá nem aí. Gato chega lá e... Não, assim, entre aspas, gato é mesmo assim, né? Nós adotamos uma da rua, chama Paçoca. Tem o Paçoca masculino e tem a Paçoca feminina. A Paçoca... A paçoca. É, a Paçoca. Ela apareceu no Pet. Ela já tá com a gente há 10 anos. E ela apareceu prenha, né? Então a gente doou os gatinhos dela e eu levei para casa. E creio eu que ela sofreu muito na rua. Muito, porque há 10 anos que ela está com a gente, ela não chega perto de mim, não chega perto da Carol, minha esposa. Ela dorme entre as pernas da Carol à noite na cama, ela tem essa confiança. Fora isso, Nada mais. nada a ver. Então, tipo assim... aí o que aconteceu? A minha filha nasceu, sempre gostou da paçoca, mas a paçoca nunca chegava perto da minha filha. Ah, eu quero uma cachorro, eu quero uma gatinha, eu quero que passe no meu pé, eu quero isso. Aí arrumamos agora, ele tá com 2 meses, o Pedrinho. Bebê. O Pedrinho. Aí o Pedrinho foi castrado e tudo mais, e o Pedrinho é o oposto. O Pedrinho, se ele tivesse aqui agora, ele estava em cima daquela plaquinha no ar. Ele foi adotado da rua? Ele foi adotado da rua também. Só que ele tá lá, ele sobe, ele vai para tudo quanto é canto. E aí, ativou uma coisa na paçoca que não existia. Ela era uma senhora mais velha, ela era uma senhora séria, ela era uma senhora que não queria nada da vida, só ficava escondido. Quando vai em visita em casa, ninguém sabe que tem gato, porque ela sumia. E aí agora, de um mês pra cá, a gente tá observando. Quando ele chegou, ela olhava pra cara dele e falava assim... Gato O tem que isso. você tá fazendo Gato no é meu embaçado. lugar? Ele não faz nada, só olha. Passa Aí aqui, ele passa chegava aqui assim pra você nela, ver. assim, ó, ele chegava assim nela pra fazer isso aqui, assim, ela olhava pra assim... que isso, filho, sai daqui. Era assim, né? Passou uma semana, ele já começou a meio que brincar com ela, fazer... Falei, Bravo. vou ter que desfazer, nós vamos ter que devolver. Agora, ele é pequenininho, e nós temos aquele sofá retrátil, Sim. e aí ele dá uma cutucada nela lá no nosso quarto, mas é o mais engraçadinho do mundo. Ele... carrinho de Fórmula 1. Ele passa num pau e ela sai correndo atrás dele. Quando ele enfia debaixo do sofá, ela olha pra cara debaixo do lado do sofá, ele é pretinho, ela procura ele de tudo quanto é jeito e não acha, ela fica lá esperando. De vez em quando ele vem com o rabinho e fica assim desse jeito, com o rabinho pro lado de fora pra mexer. A hora que ela dá o tapa, ele esconde. Então, quer dizer, ela já começou a aceitá-lo, né? Sim. Mas por que toda essa história, né? Muita gente fala assim que ama cachorro, porque o cachorro, você puxa o freio de mão, né?
já tá na porta esperando, já tá todo desesperado. Oi, eu tô aqui. Oi, aqui. Agora gato, você chega, o gato olha e fala assim... O que você tá fazendo aqui, né? Quem que é Um você, gato é sempre Aquele naquele. filme Pets é bem real, né? Olha pra chegou? cara da gente, tipo, nossa, velho, com chegou. desfeita, né? Chegou, veio, tá fazendo o que aqui? Mas o Pedrinho, eu acho que foi criado com um cachorro, porque ele pira, ele chega, ele tá pulando, ele começa, não sei se é porque ele é filhote. Isso, essa fase ajuda muito, então é a fase de aprendizado, ambiente e aprendizagem. Você vai começar a ensinar ele as coisas que ele vai gostar ali de fazer. Ela chegou com quanto tempo? Ela já chegou adulta, ela Adulta, já era... então, assim, ela já ela- foi mãe, né? A gente pegou ela prenha. Lá. Né? Então, ela deve ter passado já por várias situações que deixaram ela mais melindrosa, assim, para aceitação, tal, uma série de coisas. Então, isso você tem que levar em consideração, essa vivência. Igual ele está sendo construído. A Zoe, hoje eu estou num desafio de gato também, que eu nunca tive, vai fazer 2 meses que eu estou com uma gatinha em casa. Estou aprendendo bastante coisa também, né? E eles são, para começar, animais semi-domesticados, né? Diferente do cachorro, que eles são domesticados. Então, eles vão ter essa independência. É um alerta, até se falou da situação toda ali, de como eles estão hoje, pode até estar rolando um bullying ali. De, ela ficar pressionando demais ele. Tipo, esse território Sério? é meu. Então, assim, eu nem vou entrar muito em detalhes, porque eu vou deixar para minhas amigas gateiras, que entendem de multiespécie, que atendem só casos de gato, mas eles fazem muito essa coisa. De passar, por exemplo, você tem um pote de água, e ela parar no corredor, em frente desse pote, e ficar olhando para ele. Vem aqui. Vem cá pra você ver. Olha só. Ah, meu Deus. E aí não toma água, aí desenvolve alteração renal, e aí uma série de a coisas. gente dividiu Então é mesmo. legal. Nós colocamos até ambientes diferentes. Ambientes diferentes, um por gato mais um, então 3 potes de Bom água. saber. As caixas de areia também. São separadas. Separadas, né? sim. Então, tem uma série de coisas para avaliar, porque aos nossos olhos você contando, é legal, eles estão interagindo. Opa, mas ele tá fugindo? Às vezes é Ou tá brincando? uma tem tretinha que que, já tá rolando. tem que dar uma, né? Então, eu aconselho, se procurar, depois eu indico para você uma amiga. Indica sim. Porque ela passa uma instrução básica para já começar uma relação massa. Porque gato, ele é muito importante para ele, o ambiente dele. Sim. Então, essa gatinha que foi parar na minha casa agora, ela na verdade é do vizinho. E o vizinho tem outra gata, adotou mais um e tem um cachorro. Ou seja, a Zoe praticamente está em casa hoje porque ela viu que é um ambiente super calmo, só tem ela ali. E relações lá estavam acontecendo que fizeram ela, nem quero Então mais. ela que escolheu o teu lugar. Ela escolheu. Então ela tá lá em casa super bem, brinca. Ela nunca brincou, eu mandando vídeo pro dono, né? Olha que ela quer brincar, ela nunca brincou aqui em casa. Meu Deus, ela tá deixando você fazer isso, ela rosa, ela tá uma gata super dócil. Por causa do ambiente. Então, o ambiente. Então, eu sei que tem 2, né? A casa já é multicat, então vai ter que ver bem essa situação, porque gatos, é muito importante o território para eles. Querendo. Né? São. Você tem também, né? Eu tenho. Eu é muito folgado, inclusive. O teu é um só? É um só. Tirando eu. Ele Mas tá não, que teus tá filhos, hoje, teus o filhos homem são tá mais que gatos. tá hoje, viu? Mas eu não sabia que você tava com 2 gatinhos. Pra mim Não, era essa só a paçoca. semana, 2 semanas. Depois que vocês foram embora, passou alguns dias já. Mas é assim, mas o que eu acho interessante de gata é que, tipo assim, cachorro, se você falar assim, Luli, vem cá. Luli, puf, olha, já até olhou. Já, puf, tá aqui. Agora o gato, vem cá. Ele olha pra você e fala assim, ó. Ah, vai você. Ele pega a tua coisa e fala assim, ó, não quero. Ô, Fih, você tá derrubando isso. Ele fala assim, tô mesmo. E ele começa a derrubar a gata desse jeito, cara. Ele te desafia, velho. Ele olha pra tua cara e fala, eu vou fazer. Ô, esse petitinho mesmo, ele tá subindo nos lugares, enquanto que eu não tava acostumado com a paçoca fazer isso, porque ela era muito paçoca mesmo, sabe? Mas que bom, ela tá mais, né? Pula. É legal você criar algumas opções dela fugir dele também. Ter umas prateleiras, algo que ele não suba, ou se os 2 subirem, ter 2 saídas. Sim, Mas eles precisam de ambientes mais verticalizados, né? Mas ela Criar tem uns esconderijos que nem a gente sabe e ele também tá tentando. Mas é engraçado. Eu acho muito legal o gato, assim. Eu também tinha essa birra, sabe? Porque tem muita gente que tem esse negócio. Fala assim, ai, gato não. Assim, eu sempre fui apaixonado por cão, sempre adotei cães. Eu tive cães aí. O último eu sofri demais porque eu choro. Se eu perder, eu choro mesmo. O meu morreu com câncer, então... Adotado também, eu sempre tive adotado, sabe? E aí, quando apareceu essa gata, ela falou, vai deixar aqui só por uns dias até arrumar alguém. Aí esse alguém apareceu, a Carol falou assim, pronto, arrumei alguém.
Deixa ela aí, vai. A gente deixa ela num cantinho aí. Que mano é nunca mais. cantinho. Uma vez a moça tava limpando a nossa casa lá e ela, com medo, escondeu atrás da cortina. Eu cheguei lá, enquanto tava fazendo a limpeza, cadê a paçoca? Olha pra lá, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá. Eu já liguei. Carol, eu acho que a paçoca fugiu. Olha, desse tamanhão, velho. A Carol, a paçoca... Ué, ela falou, calma, eles vão procurar. Ela trabalhava fora, agora ela tá mais junto com a gente, então... Mas, gente... a paçoca tá lá e eu tô aqui, ó. Nós dois é assim, ó. Sim. Só que se acontecer qualquer coisinha com essa menina, eu piro. Então, Exato. assim, o animal de estimação é muito precioso pra família, Eles né? eles têm uma posição ali que é difícil falar mesmo que não é da família. É da família, família, pô. com certeza. Não tem. Hoje mudou tudo e não tem essa de tem que cuidar lá no quintal. Você não vê mais isso, cara. E tem muito esse mudou. negócio da pessoa, às vezes, falar assim, na tua casa tem cachorro? Tua casa, você consegue prender seu cachorro? Eu vontade de aprender a vizinha. Não. A visita, mas meu cachorro, meu gato tem que ficar lá no cantinho dele. A casa é dele, exato, né? Ô, doutora, não. vamos falar um pouquinho do seu espaço. A gente vai compartilhar aqui o seu Instagram, e aqui vai dar para ver um pouquinho mais, só relembrando, né? É na cidade de Americana, né? Interior de São Paulo, que em fica o seu Americana. espaço. Tá chegando aí, Gu? Tá chegando? Vou pegar no O Instagram NDI? aqui. Qual que é o Instagram lá da... Então, fica Americana, a gente foi o primeiro daycare ali da região metropolitana de Campinas, né, há 9 anos atrás. E hoje a gente está numa área urbana aí, tem 3 mil metros, né, de área de recreação, tanto a Pode área pôr, Gu. externa como interna. E o carro-chefe é isso, é o daycare, a escola e a hospedagem. Né, porque a maioria dos cães que estão adaptados a ir lá, eles também hospedam, né, ficam hospedados. Aqui é o Instagram, então, My Dog Lazer, né? Isso, segue Vai ter aí, até gente. um parque aquático lá dentro agora, aí, né? Vai. Quais são os serviços, assim, basicamente, que tem lá, doutora, para quem tiver interesse? Então é a hospedagem, né, para cães. Hospedagem. O daycare, o banho e as aulas comportamentais que eu atendo. Né? Então, quem hoje tá com... Olha lá, a cachorrada. Quem hoje tem um animalzinho Pelo que amor tá de apresentando essa dificuldade, Alegria. Sim, não a é gente- só um lugar para ele se deliciar, é um lugar que ele vai aprender também. Quem que é essa branquinha e preta aí? Deixa eu ver, branca e preta. Ela tá bem participativa aí, ó. A Fox Paulistinha, Fox né? Paulistinha. A Lua. Ele espirra para dentro. A ele Lua tem é essa- terrível. A Espirra Lua, pra dentro. A A Lua, Lua. ela é... A Lua, ó, tá dormindo. Ela é aí, uma tá com a hóspede. luzinha roxa. Sempre vai. Sempre tá lá. Escola, hotel, Você fez parte de uma... filhotona também. Essa boxer, você vê boxer filhote interagindo já com cães pequenos. Isso aqui é né? uma coisa que eu ia perguntar, porque eu vi, achei demais essa foto, né? Verãozão, o pessoal congela, é uma cenoura que tá ali? Cenoura e água. Cenoura só. e água. Aí congela e dá como um petisco, Como assim, né? petisco. Aí é um estímulo olfativo pro cão. Ele lambe também, né? Então Faz bem, né? São coisas que a gente geralmente não faz em casa, né? E faz lá. Então lá a gente tem esses serviços, né? E 24 horas com pessoa, Uhum. acompanhamento, Legal. treinamento é feito por mim. Né? Eu acho que a foto da eu também piscina vou tá lá. no outro. Olha lá. Eu vou pegar. É bem Gu, gostoso. só deixa eu mudar aqui, Gu. Já vou mudar a foto, pode tirar? Ficaram prontos o mês que passou, os quartos luxos. Nossa, esses quartos ficaram demais. Imagino. São quarto quartos luxo. individuais, a luz de Puta, relaxamento, que é isso? som. Veja. É acústico para a questão dos fogos, né? Térmico também, o ar-condicionado, tudo. Olha só. Ficou bem Pode legal. esses compartilhar quartinhos. essa aqui, Gu? Aqui vai ser, acho que uma nova área ali, que é da piscina. Hoje a piscina tá, vamos pôr aí, 60% tá terminando essa área. Saiu, Gu? Isso é My Dog Deixa eu Beach. Peraí, que eu já vou chamar aqui de novo. Vamos lá. Pode colocar. Aí. Aí, então vai ter a piscininha rasa, né? 15 centímetros. A gente tem o projeto para piscina de raia, que daí é para esporte mesmo, natação individual. Mas essa é para recreação, né? É uma área onde eles vão aí se molhar, cachorros que A gente gostam, tem né? um videozinho que você mandou pra Da gente área aqui. aí onde, como eles comem, né? Cada um no seu lugarzinho aí. Aí é uma área de alimentação. Uma área que de a gente alimentação. fala, né? Que é uma E- porta de... Ah, tá. Fechou. Porta de vidro, né? A gente procurou usar mármore, piso frio por causa da questão de higiene. Os potes também todos de inox, né? Identificados, tudo. E uma monitora responsável por esse processo. De Ela arrumar. recebe o cardápio já do tutor, do dono, Sim, já do separa tudo dono. E é direitinho. muito detalhe. Gente do céu. Nossa, eu imagino. Tem Quantos cachorro que chega com um fio de azeite para colocar um ovo de codorna.
Tem cachorro que é só comida natural mesmo, e tem cachorro que é 100 gramas de ração ou 70. O processo mais longo hoje nosso interno é o de alimentação, que não pode errar, né? A parte mais criteriosa aí. Que é mostrando a estrutura, né? Aí as áreas externas, internas aí, né? Tudo. Esse é o novo espaço. Esse né? é o novo. Esse já São é quantos metros novo. Quadrados de... 3.000 metros. 3.000. É um dos maiores do Brasil, gente. Pois Se não for o maior. É o maior daycare urbano, né? Porque hoje a gente tem outros grandes, só que tudo chácaras afastadas. Tá. Mas esse é no perímetro urbano. Estruturado hoje é considerado o maior do Brasil. É o maior do Brasil, com acompanhamento também de comportamento, né? Quando você planejou, você teve ajuda de tipo arquiteto, engenheiro, ou foi você mesma que desenhou todo o projeto? Esse foi eu que desenhei, porque eram áreas todas abertas e eu já tinha vivência do outro espaço, que daí durante o processo a gente já foi adequando alguns contatos visuais. Por exemplo, aí fora eu tenho 3 áreas isoladas. Separadas cada uma? Eu tenho os pequenos recriando sem ver os grandes. Tá. Você vê os muros ali, né? Deu pra ver os muros ali. No ambiente interno também, eu tenho os muros dividindo, porque aí eu consigo ter grupos de cães específicos, né? Ai, a Hannah, que saudade dela. A Hannah era daqui, não, Viçosas. Viçosa. E aí olha lá a eles folga da outra. Eles têm momento relax, né? Que eles ouvem uma musiquinha e ficam... porque você imagina, o cachorro chega lá às 7 da manhã pra brincar, vai embora às 5 da tarde, vai só brincar? Ele tem que descansar. Por isso que eu falo, é igual criança na escola. Ele precisa de uma rotina. Obrigado, Gu. Então, você imagina o cachorro que vai estar comigo lá 5, 6 dias hospedado, não sabendo que horas ele vai estar no sol, que horas ele vai descansar, que horas ele vai comer, Então, a rotina é uma coisa que a gente leva muito a sério lá. Os hóspedes não encontram cães de daycare. Por quê? Os hóspedes estão há 2, 3 dias. Vai chegar um labrador chocolate para brincar uma vez na semana, louco lá, e vai encontrar esse outro cachorro que já está cansado, já está em outra vibe. Entendeu? Entendi. Então, as rotinas são muito importantes a gente seguir. Legal, hein? É complexo, né? Então, não é só deixa lá e amor mesmo fica. isso aí, viu? Gente, olha, que papo que se dependesse da gente encher mais longe ainda. Mas eu acho que a gente aprendeu muito. E, doutora, primeiro, parabéns pela sua estrutura. Obrigado também porque você foi a que deixou esse aqui mais sociável. Fico feliz, que a gente teve uma qualidade de vida muito melhor, com certeza. Depois que o Luli, eu e a Deia, a gente sentiu muita diferença. E daí ele começou a interagir com outros animais também. Obrigado, assim, porque a gente sabe que você ama os animais. Acho que fica também a dica, né? Acho que você poderia... Dá um recado assim para aquela pessoa que quer ter um bichinho e explicar que não é só ter, que é uma responsabilidade, né? Se pudesse falar um pouquinho também para a gente finalizando desse, não é só, eu quero, começou a dar trabalho demais, devolvo, que a gente vê os maus tratos dos animais, né? E é um ser que depende 100% da gente, né? Sim. Que dicas que você daria, quais os cuidados e para o povo se conscientizar também, né? Que cachorro, que gato, enfim, qualquer animal... não é um brinquedo, né? Que cansou, você vai lá e joga na rua, né? Sim, então eu vejo a primeira coisa a ser avaliada, ver se esse é o momento, né? Quero mais um gato, igual ele decidiu, vou pegar mais um gato. Ele abriu mão de várias coisas que ele sabia que ele ia ter que abrir, porque ele está colocando um gatinho. Hoje, eu tô sem cão nenhum na minha casa. Apareceu a gatinha. Estou pensando, é o momento de eu ter filhote. Todo mundo me coloca, Camila, mas você não vai ter um cachorro. Eu tenho 2 que moram na escola, mas hoje eu vejo que não é o momento de eu colocar um cachorro dentro do contexto que eu estou vivendo hoje. 2 crianças novas em casa, tem agora uma outra espécie que já me demonstrou que ela não aceita muito bem o cachorro, porque ela já saiu da casa do vizinho, né? Por causa disso. Então, assim, observar esse momento. Eu vou ter cachorro. Eu não tenho como não ter, é uma coisa inata minha, eu tenho que ter um cachorro em casa. Não vai ser agora. Então, é uma avaliação que, para mim é difícil falar isso. Eu queria 2, 3 ali comigo. Só que ele vai demandar atenção. Atenção é um ser vivo aquilo. Exato. Você precisa entender o que é fácil. Por exemplo, na criança, a gente entende que uma criança precisa. Para um cachorro, você vai ter que se dedicar um pouco mais. Então, aqui no Brasil é um pouco mais leve essa questão. Não precisa entender tanto, pega ali. E aí o cachorro começa a dar problema, trata de qualquer jeito ou abandona. Fora, isso é crime. A pessoa antes precisa entender da espécie para depois. Porque ali ela paga imposto, ela vai receber multa, ela vai... Então, eu acho que isso é necessário aqui, a gente ficar consciente que
precisa muito falar em educação de outras espécies, quando a gente quer colocar essa espécie dentro de casa. E aí é o gato, o cachorro, o hamster. O hamster é um bicho totalmente assim, tem que viver com outro. Ele obrigatoriamente precisaria estar junto com o outro. E hoje você vê então é uma série de coisas assim que vale voltar a luz para isso e ver que a gente vai precisar sair da comodidade de que achar que é só porque eu dou a melhor ração e eles têm 1.000 metros quadrados de área livre, ele está feliz, não é bem por aí, bem por né? aí. Então, entender das fases, e é isso, eu bato muito na tecla, assim, numa tríade que eu acabei criando com essa experiência toda de daycare e família, é que o daycare, a família e a ação consegue fazer muita coisa. Então, eu tento toda hora conscientizar, falar, aplicar o que eu consigo. Eu falo ali para os monitores, faça valer a pena para esse cachorro. Ele saiu da casa dele lá, daquele conforto. Sabe, esse cachorro tal, mora ali, ele está aqui. Tem que valer a pena para ele, senão não precisa vir. Entendeu? Então, conseguir ver valor nisso, né? Sim. Que isso vai trazer alegria para a casa toda. Porque hoje a gente vê muitos cachorros que se privam de uma interação social, ou os próprios donos. Quantos donos eu atendi que nunca viajavam? Por conta de ter o cachorro. E ele não ficava bem sozinho, não se adaptava no daycare, não. Então, são coisas que a gente consegue, com o conhecimento, ir aplicando e saber que é um papel do dono. Porque eu vejo que é muito... a pessoa acha que, contratando o meu serviço, é só eu que vou agir. Ah, faz lá, resolve lá. Tá fazendo xixi fora do lugar. Vai ir no daycare. Quero que volte funcionando e, né? Não é assim, não terceirize. Não. Não terceirize, porque vocês ficam 90% do tempo com o cachorro. Então, o trabalho é de vocês. Eu só dou ferramentas e oriento. E a gente vai aplicando para ver o que serviu ou não para cada caso, né? E hoje a ferramenta, por exemplo, do daycare é uma coisa que tem ajudado em muitas questões. Não em todas, mas em muitas questões de comportamento. Legal. Né? Bom. E, doutor, quem quiser contratar o seu serviço, deixar o cachorrinho dele lá no espaço, falar pra gente aí quais são os seus contatos. A gente abriu rápido aqui o Instagram, mas é bom reforçar, né? Porque vai ter procura aí de muita gente, com certeza. Se Deus quiser, Então, a gente está ali em Americana, o Instagram é MyDogLazer, né? Ali tem o link que já manda direto pro WhatsApp. Aí vocês vão falar com a Evelyn, o Kadai, o pessoal do comercial, vai agendar a primeira adaptação. E depois dessa adaptação, a gente fala se está apto ou não a frequentar o nosso ambiente. Isso. Tem a minha rede social também, Ana Camila, MP, M de Maria, P de Pato. Lá eu falo bastante também sobre essas questões comportamentais, mostro a rotina ali do daycare. Muito bom. Se eu estiver indo para lá, eu também posso deixar meu pet lá com você? Como que é o processo? Você tem hotel lá? Tem que ter adaptação. Tem que ter adaptação. A gente tem que conhecer previamente, o cachorro também, porque imagina que ele vai cair ali no ambiente que ele não sabe. Tem que avaliar o animal, né? Isso, tem que avaliar, ver se ele vai aceitar pessoas. Sim. Tem cães que ficam agressivos fora, né? Tem cães que não vão comer, não vão querer beber água, não vão... Então, a gente sempre pede uma adaptação prévia. Até para cães, às vezes, o dono consegue vir de outra cidade, adapta, volta e faz um processo para conseguir ficar. Muito bom. Certo. Obrigado, doutora. Gente, muito obrigado, doutora, pela sua... Assim, ela veio de Americana para cá, né? Falar com a gente. Então, abriu espaço lá que a gente sabe que cuidar da bicharada dá trabalho. Nossa, já fica aqui coração. Já fica ali, com certeza. Então, a gente fica muito feliz de você ter aceito o convite. Obrigada. Será convidada mais vezes, porque tem muito mais assunto para a gente tratar. Legal. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Me saí até melhor do que eu esperava. Achei que ia ficar foi gostoso. mais foi nervosa, legal. Foi muito legal. bom. Que bom. Então, eu agradeço ter lembrado, Guto. Imagina. Pelo caso do Luli também, fico muito satisfeita. São casos como esse que faz a gente, tô no caminho, vamos seguir. Mesmo. Eu quero só agradecer a vocês. Valeu, tá bom demais. Nós agradecemos. Obrigada. E galera, é isso aí, galera. É isso aí, turma. Brigadão pela sua participação. Sempre aí compartilhando, seguindo a gente. Ativa o sininho aí, porque vai ter muita coisa pra vocês. Muita coisa boa. Quinta que vem tem mais. Quinta-feira que vem tem mais. mais. No mesmo horário, hein, gente? Beleza? 7h30. 7h30 da noite. Mesmo canal. Mesmo canal. Mesmo horário. No mesmo horário, no mesmo Valeu, nossos local. patrocinadores, iFood e toda a Valeu. galera que acompanha a gente aí. Um abraço. Tchau, Até obrigado. mais, tchau. Valeu.
Sem Frango Podcast.